Roberta, vou pedir para você ficar aqui com a gente, para você me ajudar a falar os próximos convidados que vão fazer parte da nossa primeira mesa. A começar por ela, queria dar as boas-vindas a Gabriele Abreu, historiadora, coordenadora da área de Memória, Verdade e Justiça do Instituto Vladimir Herzog e integrante do movimento Mulheres Negras Decidem, que debate a subrepresentação de mulheres negras na política institucional. Por favor, Gabriele, suba ao palco, por gentileza. Prazer tê-la aqui conosco. A gente também recebe a presença da Carolina Pasquale, que é jornalista, ativista pela causa ambiental e diretora executiva do Greenpeace Brasil. Por favor, Carol. Gostaria também de chamar o advogado Pedro Abramovay, vice-presidente de programas da Open Society Foundations, rede internacional de filantropia que promove causas como justiça, educação, saúde pública e a mídia independente. Por favor. E, para fechar essa primeira mesa do dia, a deputada federal pelo PSB, Tabata Amaral, que é ativista pela educação no Brasil, uma das congressistas mais votadas pelo Estado de São Paulo nas últimas eleições e pré-candidata à Prefeitura de São Paulo. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Roberta, o palco é seu. Obrigada. Uma honra estar nessa mesa. E ano passado, o tema do encontro do ano passado foi doar um ato político, porque estávamos indo em ano de eleição. E essa conversa faz uma ponte entre o que a gente viveu no ano passado e o que a gente está falando agora. Porque a gente enxerga, quando a gente fala de qualquer questão social, na verdade, tem uma culpabilização muito grande dos indivíduos, quando que, na verdade, a gente sabe que é necessário antes de tudo, ações coletivas, políticas públicas que, de fato, mudem tudo. A gente costuma falar que nossa missão no Instituto MOL é mudar a cultura de doação para que a gente crie um Brasil mais doador, uma nação mais doadora. Mas mudar a cultura, a gente tem dois caminhos para fazer isso, basicamente, que é ou a gente vai pela comunicação de massa, atingindo as pessoas, né, assim como a gente foi colonizado pela cultura americana, por meio da cultura pop, a gente tem que usar a comunicação de massa e a cultura para mudar pensamentos, e é algo que leva décadas, gerações, com muito investimento em comunicação, em cultura, em mídia, em produções audiovisuais. E o outro caminho é pela política pública. É a diferença entre usar cinto de segurança ou não, porque isso é lei, você é multado e punido se não cumprir. Então, isso também levou anos para mudar, mas foi muito mais rápido mudar o hábito do cinto de segurança do que mudar uma cultura de doação se a gente for só pela cultura. Então, a gente precisa trabalhar nas duas pontes, nas duas pontas, trabalhar com a cultura e trabalhar com políticas públicas quando a gente fala de influenciar o poder, e por isso a gente selecionou essas pessoas incríveis para essa conversa hoje. E a primeira questão, que é uma questão para todos e todas, na verdade, é como a gente concilia essa necessidade de dar atenção a tantas causas diferentes ao mesmo tempo, com tantas emergências acontecendo simultaneamente. Quando a gente sabe que a gente está falando, a gente tem a sensação de que tem muita gente fazendo muita coisa. Quando você está no terceiro setor, você vê tanta gente fazendo tanta coisa incrível, mas parece que os reflexos disso ainda são muito pequenos. E quando a gente acaba competindo por recursos, por atenção, entre nós mesmos, quando a gente deveria estar trabalhando coletivamente, mas o espaço é muito pequeno, o recurso é muito pouco, para muitas causas e emergências. Então, eu queria ouvir de cada um de vocês essa perspectiva. Como que a gente concilia tantas demandas com tão pouco espaço? Ai, gente, nossa, que prazer estar aqui nessa mesa, com essa configuração, uma honra enorme. Vou tentar te responder, Roberta, mas antes acho que vale me apresentar um pouquinho, apresentar um pouco de onde eu venho, né? Que movimento é esse que eu represento aqui, mas sem deixar de ser injusta com outro espaço que eu construo também, que é o Instituto Vladimir Herzog. Eu me chamo Gabriele, eu tenho 27 anos, eu sou historiadora, pesquisadora de formação. Já há algum tempo, no âmbito da universidade, venho debruçada em pesquisas sobre ditadura e relações raciais, e aí, por conta
dessa inclinação, enfim, dessas preferências, sei lá, analíticas, que são ativistas também, acabam sendo, eu me aproximo do Instituto Vladimir Herzog, uma organização de direitos humanos, sediada aqui em São Paulo, mas que hoje já assume uma atuação a nível nacional. E lá no Instituto eu coordeno a área de Memória, Verdade e Justiça, que é uma das áreas programáticas que a gente mantém na instituição, junto à Educação em Direitos Humanos e Jornalismo e Liberdade de Expressão. Um outro espaço que eu construo, que é a minha escola de formação política, cidadã, humana, em tudo que vocês podem imaginar, é o movimento Mulheres Negras Decidem, que eu literalmente visto a camisa, como vocês podem ver. O MND, como a gente carinhosamente chama, nasceu em 2018, fruto de 5 cabecinhas muito fervilhantes e pensantes, 5 mulheres negras, uma de São Paulo, uma de Salvador e 3 do Rio de Janeiro, que se unem mobilizadas por um mote muito específico, que é a superação da subrepresentação de mulheres negras em espaços de tomada de decisão, mas principalmente na política institucional. As mulheres negras no Brasil, hoje, mas eu diria historicamente, representam o maior coeficiente demográfico do país, então a maioria dos brasileiros, das brasileiras, são mulheres como eu. Tem esse fenótipo, essa estética, mas principalmente vivências como as que eu tenho e as minhas companheiras do Mulheres Negras Decidem também têm. Mas isso não está, fato de sermos a principal, a maior parcela demográfica do país, não se converte numa representação fidedigna nos espaços de tomada de decisão, principalmente na política institucional. E que bom que a Tabata está aqui para não me fazer mentir, né, Tabata? Esses espaços institucionais, além de não nos darem espaço, se revertem, muitas vezes, na maioria das vezes, em espaços muito nocivos para a nossa atuação. Então, é um pouco do que o MND tenta formular enquanto reflexão. E aí eu diria que nós temos 2 frentes. Uma frente é tornar a política institucional e os espaços de tomada de decisão mais receptivos, mais amenos a essas mulheres negras. E a gente nasce pouquinho antes do assassinato de Marielle Franco, que, enfim, acho que dispensa qualquer apresentação do que foi esse episódio, que ocorre em abril de 2018. A gente nasce meses antes mesmo, coisa de um mês antes a gente nasce, e o assassinato da Marielle, que poderia ter sido um grande fator de desmotivação, acaba sendo, não que precisássemos disso para desenvolver o movimento, fazer o movimento acontecer e torná-lo o que ele é hoje. Mas, de certa forma, esse assassinato, na maneira como se deu, uma vereadora negra, eleita expressivamente numa das maiores capitais do Brasil, acaba materializando de uma forma muito agridoce para a gente, acaba se materializando no porquê da nossa existência, assim, da razão da nossa existência. Então, a gente tem esse caminho de tornar esses espaços institucionais e de tomada de decisão, que são espaços de poder, esses sim, acho que incontestavelmente, é o poder da caneta, o poder da decisão, torná-los mais amenos, enfim, mais receptivos a essas mulheres que enfrentam a misoginia e o racismo que esses espaços conservam. E aí uma outra frente de atuação que a gente tem é uma tentativa de estimular o engajamento cívico. Então, demarcar que somos a maioria da população brasileira, não é só por uma questão quantitativa, que a gente reivindica mais espaço nos lugares de tomada de decisão, é uma questão qualitativa também, eu diria, porque são as mulheres negras que estão na dianteira de diversos processos no Brasil hoje de enfim, tentativas de romper com determinadas mazelas. Eu acho que a pandemia que todos nós passamos é um bom exemplo disso, e a gente buscou evidenciar isso através de um estudo que fizemos. Naquele primeiro momento da pandemia, nos primeiros meses da pandemia, eram mulheres negras que estavam distribuindo água, eram mulheres negras que estavam distribuindo renda, de certa forma, ali a partir dos seus territórios, que estavam distribuindo comida, que estavam cuidando dos filhos das companheiras dos seus territórios para que elas pudessem sair para trabalhar. Enfim, toda essa dinâmica de solidariedade e de compromisso com a vida, que é
muito do que o professor Renato estava comentando, isso é essencialmente parte do fazer político de mulheres negras. E a gente acredita que essa sutileza que a nossa vivência, que a nossa experiência no Brasil e no mundo traz, pode, e temos exemplos práticos de que isso aperfeiçoa a democracia no Brasil, de que isso aperfeiçoa os processos de tomada de decisão no Brasil. Convenci vocês? Era um pouco do que a gente... É um pouco do que a gente... É o que a gente quer convencê-los. Então, a gente tem esse compromisso, né, de tornar esses espaços mais seguros, mais receptivos a essas mulheres, mas a gente quer estimular o engajamento cívico em todo o mundo, inclusive em pessoas não negras, de que é importante, no momento, principalmente nos momentos do pleito, nos momentos de eleição, nós elegermos mulheres negras, nós escolhermos mulheres negras para votar, independente da instância de deliberação. A gente sempre teve uma atuação muito focada na questão da política institucional, mas esse ano a gente abraçou uma reivindicação muito específica e muito cara para a gente, que foi a defesa da indicação de uma ministra negra ao Supremo Tribunal Federal. Embora, né, nosso maior engajamento tenha sido nos últimos anos com a questão da política institucional, lá no início do ano, na verdade de 22 para 23, conforme, né, aconteceu o resultado das eleições, o presidente Lula eleito, tudo aquilo, a gente percebeu na discussão em torno do judiciário uma brecha para incitar uma discussão também sobre esse espaço, que também é um espaço majoritariamente branco e masculino e de muita pouca abertura para a presença de mulheres negras. Embora, na nossa história, nós tenhamos exemplos incríveis de mulheres negras que conseguiram furar essa bolha, conseguiram adentrar o judiciário e fizeram coisas espetaculares. E aí, parece óbvio, mas a gente percebeu que, na verdade, não é ao longo de toda a nossa campanha pela indicação de uma mulher negra ao STF, de que sempre quando a gente fala que a gente quer fortalecer personalidades femininas e negras nesses espaços de tomada de decisão, a gente está falando de figuras progressistas. É óbvio, mas acho que o óbvio a gente percebeu ao longo desse ano que a gente precisava ressaltar. Quando a gente defende a eleição de mais mulheres negras e quando a gente defende a indicação de uma ministra negra ao STF, é óbvio que a gente está falando de uma figura progressista, uma figura que é comprometida com os direitos humanos, com os direitos fundamentais, que é comprometida com a democracia brasileira. E o fazer político de mulheres negras, na verdade, está justamente demarcado por esse compromisso. Existem mulheres negras, inclusive hoje na institucionalidade, que não estão alinhadas a essas pautas, a esses compromissos? Claro que existem. Mas o cerne da atuação, de maneira geral, tem sido um engajamento muito próximo, muito afeito, muito comprometido com democracia e com direitos humanos. E quando a gente cuida das mulheres negras, quando a gente estimula o fazer político das mulheres negras, quando a gente estimula o que a gente chama no MND de radical imaginação política de mulheres negras, a gente está fortalecendo todo um país. Porque a gente está fortalecendo o grupo que é talvez um dos grupos, talvez não, com certeza, um dos grupos mais frágeis, mais vulneráveis, né, do Brasil. Então, quando a gente cuida de mulheres negras, fortalece a atuação política, jurídica, econômica, social, cultural de mulheres negras, a gente, na verdade, está fortalecendo todo um país, todo um Brasil, está fortalecendo essas que são mulheres que estão na ponta de lança dos processos de mitigação de danos e de riscos, seja lá qual for a mazela social que a gente se refere. Esqueci completamente sua pergunta, Roberta. Fiquei aqui, falei agora. Maravilhoso. Não, você respondeu outras duas perguntas que eu ia fazer para você, então já deu uma adiantada. Ai, que bom. Não, foi ótimo. Mas, e aí, para fechar e a gente falar de outras coisas também, a gente ficou muito, muito, muito lisonjeada. A gente ficou se achando mesmo com esse convite. A gente achou o máximo. Porque eu acho que é uma demonstração, e agradeço imensamente pela lembrança do Mulheres Negras Decidem, que é um movimento que só tem 5 anos e está tendo esse espaço, né, tem abertura num espaço como esse. Então, a gente se sente muito lisonjeada e, para a gente, é um sinal de que esse nosso ecossistema do terceiro setor, embora não somos um movimento social, e isso é o que a gente gosta de demarcar,
Mas, enfim, acho que representa esse convite, esse espaço para estar aqui, representa que, nesse ecossistema, nós estamos sendo entendidas como atrizes importantes de serem escutadas, de serem ouvidas, e aí isso reverbera muito nesse processo também de captação de recurso, de relacionamento institucional, de conquista, né, de doação, de investimento nos projetos que a gente realiza. E essa é uma disputa mesmo, esse é um termo, às vezes, né, ruim de colocar nesses termos de disputa, de competição, mas é um pouco do que está colocado. Né? Como a Roberta traz, os problemas são muitos, mas elas são muitas. Felizmente, somos muitos os grupos que estão atuando, na maioria das vezes de forma, inclusive, né, voluntária, um engajamento mesmo espontâneo, para tentar resolver, de alguma forma, seja ela parcial ou plena, todas essas questões, e a gente precisa de recursos para fazer isso, gente. No Mulheres Negras Decidem, a gente adora dinheiro. A gente não tem problema com isso. A gente não tem uma relação de culpa e de estranheza com dinheiro. Claro, a gente tem uma relação muito cuidada e muito responsável com isso, e a gente sabe muito bem aonde a gente quer chegar. Mas a gente tem uma relação... Porque não se faz nada sem grana. Não se faz nada sem grana. O Mulheres Negras Decidem já pôde fazer coisas espetaculares com muito pouco recurso. Muito pouco. E eu vou dar um exemplo. Essa campanha em torno da indicação de uma mulher negra ao STF, o que tivemos de recurso diretamente voltado para essa campanha foi R$35 mil. R$35 mil. Olha o retorno em mídia disso, que nenhuma outra O campanha retorno, tem. Eu nem ia falar, Roberta. Se você está falando, é porque você viu. A gente estava em todo lugar. Nós fomos as principais atrizes que pautaram esse tema na mídia, nos espaços. A gente apareceu em tudo que era canto. A gente teve uma incidência importante no digital, teve uma incidência importante no offline também, porque para essa discussão era importante, e para além do digital, e colar lambe, e colar faixa na Paulista, e aprontar, porque a gente aprontou muito, fez muita coisa, mas com esse recurso, gente, R$35 mil foi o que foi possível de ser angariado, de ser captado para uma iniciativa como essa. Então, a gente vem de uma escola, digamos assim, né, um movimento negro, um movimento de mulheres negras, os movimentos de periferia, de favela, a gente tira água de pedra. A gente faz muito, 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 com muito, muito, muito pouco. E eu nem acho que o Mulheres Negras Decidem está nas condições com que Roberta apresentou. Eu não me lembro o coeficiente, não me lembro o percentual de organizações que atuam com R$5 mil por ano. A gente está muito longe disso, felizmente. Mas a gente vem de uma tradição que não é uma tradição que eu acho que deva ser mantida ou hipervalorizada, que é de fazer muito com muito pouco. Porque se a gente faz muito com muito pouco, imagina o que a gente vai fazer com muito. A gente vai pintar. A gente vai inventar moda pra caramba. Muito bom. Então, mas é uma disputa, é uma competição, de fato, porque são muitas as iniciativas, são perto dessa magnitude, são poucas também as fontes de recurso, de financiamento, vai todo mundo na mesma fonte, né, Pedro? E todo mundo ali no mesmo lugar. Mas eu acho que há caminhos para que a gente avance nessa disputa, vamos colocar assim, mas de forma dialogada, de forma respeitosa, fortalecendo umas ações do outro, conhecendo umas ações do outro, fazendo atividades, enfim, iniciativas em parceria, em conjunto. Esse é um ativo do Mulheres Negras Decidem, esse é um ativo também do Instituto Vladimir Herzog, embora eu esteja aqui principalmente como MND hoje, e eu acho que é um pouco do que a gente tem identificado nesse nosso ecossistema. Vamos dar a mão, vamos junto, que talvez juntando um pouquinho que eu tenho, um pouquinho que você tem, a gente vai mais longe. Mas esse não é o cenário ideal. No cenário ideal, todas essas iniciativas vão ter condições financeiras, materiais, para fazer acontecer. E a gente, reitero, né, a gente faz muito com pouco, mas se a gente tiver muito, a gente vai fazer uma revolução, assim, a gente vai transformar esse país, eu não tenho nenhuma dúvida. Muito bom, Gabriele. Bom, a Gabriele desvirtuou completamente, respondeu 5 perguntas em uma.
E aí, já vou pular, então, assim, já vou trazer as perguntas para cada um, para vocês complementarem com essa primeira, que era do como conseguir um lugar a sol. Arrasou, Gabi. Vou voltar, tem outras. Essas 4 que você respondeu, era só um pedaço. Para Carol, já que você está aí do lado, a gente sabe, acabou de falar dessa importância do advocacy, e a causa ambiental é bastante articulada nesse sentido, até porque vocês são alvo constante de ataques, né, de várias instâncias políticas, assim. Como que, e parece que vocês estão, quando a gente compara com outras causas, e vocês, eu digo, né, a causa ambiental, vocês já estão bem adiante de várias outras causas, como a própria causa da cultura de doação, nessa capacidade de se articular com congressistas, de se articular com outras organizações do setor para conseguir mudanças, para tentar, né, aprovar esses projetos importantes ou impedir retrocessos que todo dia tentam, né, empinchar na gente. Como que você trabalha isso? Como que o Greenpeace trabalha isso nessa coordenação? E o tamanho dessa bucha, você pode contar um pouco para a gente? Bom dia a todo mundo. Queria agradecer demais o convite. Queria, antes de começar a responder, agradecer demais a aula, professor Renato. Foi realmente, assim, mexeu com tudo. Muito obrigada mesmo. E a gente teve a honra de convidar o Nego Bispo em outubro para uma conversa com a equipe do Greenpeace Brasil. E a gente foi perguntar para ele e ouvir as muitas provocações que ele nos trouxe em relação ao papel de uma organização com o tamanho do Greenpeace Brasil neste mundo que a gente está tentando construir, né? E essa conversa ficou gravada para nossa sorte. E, enfim, a sua fala e a sua aula me provocou muito. Obrigada. Queria agora, acho que também construir um pouco em cima do que a Gabriele trouxe e respondendo a sua pergunta. Acho que, começando de maneira assim, direta, eu acho que, para pensar em advocacy, pensar nesse engajamento em Brasília, quando a gente tem um inimigo bom, a gente também melhora. Então, eu acho que não é segredo para ninguém que a bancada ruralista é uma bancada muito articulada no Congresso Nacional e que, assim como os interesses, né, garimpeiros e os interesses, enfim, que se colocam ali são muito fortes e muito articulados. Então, eu acho que a gente foi obrigada, né? A gente foi obrigada, enquanto setor, a trabalhar conjuntamente nessa confluência, porque a gente conta apenas com a nossa capacidade de mobilização e com uma interlocução, né? Então, a gente vai conversar, a gente vai fazer uma atividade ali na porta, a gente vai tentar participar de uma audiência pública, a gente vai expor dados, a gente faz isso, é o que a gente faz. A gente não aluga uma mansão no setor sul de Brasília, né, Tabata, para promover almoços semanais. A gente não tem isso, a gente não tem... Hoje, quando a gente vai acompanhar uma votação importante em Brasília, a gente vê que boa parte dos deputados está usando a mesma cola, né? Então, eles levam o mesmo papel, o mesmo folder, com os mesmos argumentos, com a mesma diagramação, impresso no mesmo... Né? Então, é contra isso que a gente se coloca e, obviamente, isso é impossível de fazer sozinho, né? Então, é uma articulação bastante grande. Acho que a gente tem uma rede que se chama Observatório do Clima, que é uma rede que reúne as organizações que trabalham a agenda ambiental, socioambiental, climática, enfim. E essa rede pulou de 30 organizações para 100, assim, quase, acho que são 98 agora, em poucos anos, né? Porque a gente foi trazendo, acho que entendendo também o quão importante é essa conversa para a gente construir esse país, né? Esse país que não se coloca acima, né, a gente tem brincado no Greenpeace, a gente estava numa fase de planejamento e a gente diz assim, mas, poxa, é sério mesmo que o nosso maior sonho enquanto país é continuar sendo o celeiro do mundo? Assim? Não sei, não me inspira, assim, não sei se vocês se inspiram, mas, assim, celeiro, é isso mesmo, sabe? E eu acho que a gente buscando sonhar caminhos e países possíveis e tentando superar a perspectiva, né, do medo tão
tão colocado aí para a gente tem que construir de maneira mais ampla. A gente tem que trazer a aldeia e o quilombo, né? E isso é parte indissociável de qualquer avanço nesse sentido. Então, essa multiplicidade, acho que reflete isso, esse trabalho reflete isso. Acho que durante os anos de governo Bolsonaro foi profundamente inspirador caminhar ao lado, por exemplo, do movimento indígena. E eu já disse isso, tive a sorte de assumir a direção do Greenpeace quando a gente tinha mulheres na liderança do movimento indígena profundamente inspiradoras, e eu já disse isso a elas, acho que foi um presente para mim poder assumir a direção de uma organização como o Greenpeace, enquanto elas estavam ali fazendo esse enfrentamento. E foi essa liderança feminina no movimento indígena que fez os primeiros e maiores enfrentamentos ao governo Bolsonaro, por exemplo. Então, acho que a gente vai se fortalecendo nessa confluência e sempre juntos. E fazendo... eu sempre digo, quando a gente perde, recentemente a gente perdeu, o PL do veneno, né, foi aprovado no Congresso Nacional, não sei quem aqui está acompanhando, mas é um PL que muda como é que os agrotóxicos são aprovados. Tentaram mudar o nome, né? Não podia mais falar agrotóxico, tinha que ser defensivo, não sei o quê, mas pelo menos isso a gente conseguiu tirar. Mas, enfim, a gente foram anos de batalha, né, contra esse PL, e aí agora o PL foi aprovado. E aí a gente, obviamente, nesses momentos desanima. E nesses momentos de desânimo, acho que a gente também tenta trazer a perspectiva de dizer, olha, mas espera aí, vamos lembrar aqui quantos anos a gente segurou e com que recursos, né? Então, com tanta paixão e articulação, virando noite, produzindo tuitaço, tentando mobilizar e tal, subindo hashtag, indo para frente do Congresso, sendo que eles estão contando com um financiamento assim gigantesco para fazer essa articulação. Então, eu acho que, mesmo nesses momentos que não são derrotas definitivas, são soluços, a gente não perdeu para sempre, a gente segue na batalha pedindo veto a Lula, pensando em judicializar, enfim, tem outros caminhos pela frente, mas, nesses momentos, a gente também tem que lembrar o quanto a gente faz a partir dessa construção coletiva, né? E aí eu queria trazer aqui também um pouco em cima do que a Gabriele veio trazendo. A gente, né, o Greenpeace é uma organização que nasce no Canadá, que vem do norte global, tem uma presença forte na Europa, existe há 50 anos. A gente está aqui no Brasil há 32. Hoje, aqui no Brasil, a gente é uma organização brasileira, liderada por brasileiros, com uma estratégia criada por brasileiros. Temos um escritório em Manaus com 30 funcionários amazônidas, que estão ali pensando a Amazônia a partir da perspectiva de quem é da Amazônia e vive na Amazônia. Mas, mesmo assim, é claro, a gente chama Greenpeace, a gente não chama Paz Verde. Eu sei que tem um componente internacional aí, e a gente é parte de uma rede global. Mas, nesta caminhada, a gente foi aprendendo a separar quando é bom ser global e quando não é. E quando a gente precisa encontrar saídas e construções que são locais. Na pauta climática, por exemplo, quando a gente fala de mitigação, né, quando a gente fala de redução dos gases que causam efeito estufa e as mudanças climáticas, quando a gente fala de combustíveis fósseis, é muito bom ser global, porque a gente vai brigar com a Shell, a gente vai brigar com a BP, com a Total Energies e, eventualmente, com a Petrobras, quando não faz a lição de casa direito, como agora, por exemplo, né? Mas a gente está brigando com grandes multinacionais que precisam superar a extração de combustível fóssil se a gente quiser ter alguma chance. E aí, nesse sentido, é ótimo ser global. Quando a gente está trabalhando, por exemplo, a adaptação, que é um outro olhar para a pauta, que significa o seguinte... o ano que a gente viveu em 23, ele já nos mostrou que eventos extremos vão acontecer com cada vez mais frequência. Este ano a gente teve El Niño, é verdade, mas é um El Niño agravado pelas mudanças climáticas. E a gente vai precisar encontrar soluções para cada cidade. Elas são diferentes, nem nacionais elas são
profundamente locais. E quem melhor para desenhar essas soluções do que aqueles que estão nos lugares onde elas que serão os mais afetados, os mais impactados. A gente sabe também que a crise climática tem cor, tem raça, tem classe social, né? A gente sabe quem serão os mais afetados por ela também. E são eles, nessa criatividade e nesse encontro tão rico, que serão capazes de prover as soluções. E, nesse sentido, cabe a uma organização global como a nossa fazer com que eles se fortaleçam e ajudá-los, né, a se fortalecer. Então, a gente, esse ano, por exemplo, criou um curso chamado AdaptaJuve, focado na formação de coletivos de 3 capitais, São Paulo, Recife e Manaus. É um piloto, a gente vai expandir o ano que vem, para formá-los em advocacy sobre soluções de adaptação locais, né? E aí, desde que esse curso começou, e semana passada eles estiveram em Brasília, foram recebidos pela ministra Marina Silva, passaram pelo Congresso Nacional, enfim, e tiveram ali em Brasília. E desde que esse curso começou, eu aqui do meu papel, né, e com esse pequeno poder que eu tenho provocado a filantropia e dito assim, olha, a gente está trabalhando com 60 organizações incríveis, incríveis. Elas estão sofrendo muito para conseguir existir. Não dá para continuar desse jeito. Não dá. Ah, mas eu apliquei para um edital e eu não tenho 2 anos de CNPJ, então ainda não consigo. Ah, mas eu isso... Né? Então, assim, o que adianta se a gente está dizendo que as soluções para adaptação elas vão nascer dos territórios? Como é que a gente não responde à necessidade dos territórios para conseguir se organizar e existir, né? E eu acho que esse também é um papel e uma conversa que eu venho tentando abrir, ter e provocar, porque eu acho que cabe a nós trazer as respostas, né, no sentido de construir caminhos possíveis para que essas organizações tão potentes possam encontrar espaço. Formadas, elas estão, articuladas, elas estão, trabalhando localmente, mas com uma visão global, elas estão. Hoje, inclusive, elas estão lá na COP, né? Muitos representantes dessas organizações estão lá em Dubai, enfrentando... Eu sei que todo mundo pensa, é legal viajar para Dubai. Não é, tá? Já vou. Não é legal viajar para Dubai. Não é legal. E a COP é uma coisa que você termina assim, acabada. Eu não consigo nem exausta, assim, de verdade. Todos nós que estamos ali, porque é um ambiente muito complexo, muito difícil de navegar. Você está o tempo todo ali. Você está ali enquanto sociedade civil para questionar. Né, para dizer, pera, isso aqui não é suficiente, para incidir na negociação. Negociação é técnica, está ali o corpo técnico do Itamaraty, e você está ali o tempo todo dizendo, será que eu estou sendo enganado aqui? Será que eu estou achando que eles estão indo para um lugar e não estão? Será? Então, é um troço muito desgastante. E, ainda assim, a sociedade civil brasileira se coloca ali. Não sei quem de vocês assistiu, mas o presidente Lula teve uma reunião com a sociedade civil e a fala assim, que me emociona é a fala da Marcele, que é uma jovem do Rio de Janeiro, né, negra, que fez uma fala impecável, que eu sugiro que vocês procurem no YouTube, no Google, deve ter em algum lugar, e que disse ao presidente o que ele precisava escutar ali, mas de um lugar assim de extrema potência. A gente conhece a Marcele também, já teve a oportunidade de estar com ela em várias outras ocasiões, e eu tenho certeza absoluta que é construindo as condições para que a gente tenha estas vozes nestes espaços também de poder que a gente vai conseguir avançar. Acho que foi uma fala aqui bem errática, na verdade, né? Não mas sei, esse é o fui para espírito. a COP, Esse é o fui para lá e espírito. para... Mas acho que Estamos é nesse isso, espírito. a princípio. Obrigada, foi lindo. Bom, vou pular agora para o outro lado do balcão aqui. Começando com Pedro. Bom, a gente compara muito, quando a gente fala da filantropia brasileira, sempre aparecem dados americanos e já há alguns anos existe esse entendimento nos Estados Unidos de que a filantropia se tornou o 5º poder, ou o 4º, dependendo. O 4º é a mídia, o 5º agora é a filantropia.
com questionamentos importantes, porque quando isso está a favor da balança progressista, ninguém acha ruim. Que bom que você trabalha na Open Society, que era um bilionário que decidiu trabalhar por causas progressistas ao redor do planeta. Mas a gente também viu o resultado, nesse ano, do que acontece quando bilionários resolvem apoiar causas conservadoras e, assim, conseguiram tirar direitos reprodutivos de mulheres por meio de apoio a organizações. Né? Foi o que aconteceu nos Estados Unidos com a queda da lei do aborto em vários estados, muito motivada por um plano de fundo que veio de bilionários conservadores apoiando ONGs conservadoras para retirar esses direitos. Então, isso está gerando conversas que estão aqui no Brasil também. Eu vou voltar depois na Carol para falar sobre isso, né? CPI das ONGs e outros movimentos que estão acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, de tentar regulamentar as doações, grandes doações de bilionários e de empresas para a filantropia, como uma forma de controle político. E aí a regulamentação pode ser boa quando está ao nosso favor e pode ser terrível quando ela favorece, né, causas que são prejudiciais à justiça social como um todo. Como que isso ressoa dentro da Open Society e como que você tem visto isso tanto lá fora quanto aqui, esse caso da regulamentação e desse questionamento de para onde está indo o dinheiro, porque aí é injusto, né? Uma pessoa, né, na democracia, cada pessoa tem um voto, seja ela rica ou pobre, mas na filantropia, não. Quem tem bilhões influencia muito mais do que quem faz uma doação individual de R$10 por mês para uma causa. Queria te ouvir sobre isso. Boa tarde. Primeiro, super obrigado pelo convite de estar aqui e obrigado pela oportunidade de participar dessa mesa com pessoas, enfim, incríveis, que eu admiro muito. Então, um prazer enorme estar aqui. Eu acho, quer dizer, o primeiro ponto aqui que você está colocando é uma relação entre política e dinheiro, né? Essa é uma relação presente, que sempre existiu, né? E que, no fundo, quer dizer, existiu e 90% das vezes ela está colocada para favorecer interesses econômicos que já estão no poder para manter isso da maneira, enfim, de maneira conservadora nesse sentido, né? O establishment se mantendo no poder de maneira quase perpétua. E aí, acho que a gente tem algumas maneiras de pensar isso. Quer dizer, uma é dizer, então vamos tirar a possibilidade de relação entre dinheiro e política. Eu não sei se isso é possível, né? Acho que você pode regulamentar, você pode dar transparência, tem muitas maneiras, né? E a outra é dizer, bom, não pode ser um lado só que coloca o dinheiro numa relação com as pautas políticas. E toda vez que o dinheiro se aproxima da política, ele está, assim, distorcendo, né? Ele está influenciando o poder, né? Como está colocado aqui. E acho que a gente tem que, primeiro, falar disso abertamente. Acho que também atrapalha muito um tipo de doação que diz, não, a minha doação não tem nada a ver com política, ela só vai para questões completamente técnicas, etc. Isso não existe, né? Cada opção que você faz de política pública é uma opção política, né? Ela pode ter, se você é a favor de, não, mas eu dou só para causas de pessoas com deficiências, que é uma causa, poxa, essa é uma causa profundamente política, né? Como a gente vai distribuir o poder das pessoas, dar acesso ao poder, se vai fazer educação inclusiva, se não vai fazer educação inclusiva. Cada opção que você faz ao doar para uma organização que é a favor de uma ou de outra pauta, ela é profundamente política, né? Então, eu acho que a gente tem que, em primeiro lugar, reconhecer isso, né, e dar clareza sobre isso. E falar, bom, é importante sim que a gente tenha, e entenda e exponha quem está doando, por que está doando, quais são as causas, quais são as intenções e quais são as conexões com os interesses mais profundos. O que não pode é a gente achar que só pode doar para interesses que estão muito ligados a questões econômicas, etc. E quando a gente está falando de tema de racismo, quando a gente está falando de tema de questão de gênero, não, aí é política, aí a gente tem que tirar isso da agenda, não pode e tal. E aí, acho que um pouco para aprofundar isso, acho que tem de novo, a primeira coisa a gente tem que parar de achar que política é palavrão, né? A política é o que há, talvez, de umas coisas mais bonitas da possibilidade de viver coletivamente, né? A ideia de que a gente entende que o nosso destino está amarrado a outras pessoas e que a gente vai precisar conversar sobre isso para pensar qual é esse destino, é uma ideia muito bonita, né? E que a gente precisa, e é isso que é a política, né? Então a gente precisa entender que essa é uma das atividades mais nobres, bonitas, interessantes, e não
poluídas, como acho que muitas vezes o debate descama para isso. Quer dizer, a coragem que a Tabata tem, por exemplo, de disputar a eleição, etc., de falar sobre isso, é algo que tem que ser visto como algo muito positivo, e não, eu gostava tanto da Tabata, o problema foi que ela foi para a política. Né? Eu acho que isso que é... Então, acho que tem esse lado. E acho que também aprofundando um pouco esse debate, nessa relação da política com o terceiro setor, com a sociedade civil, acho que há 20, 25 anos atrás, existia uma ilusão de que era possível resolver os grandes problemas sociais, à margem do Estado. Né? Então, que o papel da sociedade civil era, de fato, de realizar as transformações sociais, pegar na mão e realizar essas transformações sociais. Né? E que o Estado poderia ser reduzido a um papel mínimo ali de administração da vida. E enfim, hoje não tem ninguém sério que acredite nisso. Né, do ponto de vista do debate público internacional e tal, acho que a gente pode tentar discutir por que isso aconteceu. De um lado, a própria pandemia mostrou isso, quer dizer, quando você teve um tamanho de um desafio desse, foi o Estado que entrou, desde fazer vacina, a dar conta das pessoas que estavam sem emprego, sem renda, etc. E tal, entrou em todos os lugares do mundo. Até a China, quer dizer, a China desafia a ideia de que um Estado com uma presença grande no desenvolvimento é algo ineficiente e improdutivo. Quer dizer, o salto, a gente pode discutir um monte de coisa para discutir sobre a qualidade da sociedade chinesa, da governança, né, chinesa, que não tem nada de democrático. Mas o papel do Estado na geração de desenvolvimento, riqueza, etc., é indiscutível. Isso fez com que todos os outros países, todas as outras potências hoje, né, o plano de redução da inflação, né, o Inflation Reduction Act nos Estados Unidos, a pauta, né, do plano de política industrial da Europa, do Japão, etc., tudo isso vem com uma presença do Estado gigantesca. Outro tema é a questão climática. Quer dizer, esse é um desafio de uma complexidade, de um tamanho que não vai ser feito à margem do Estado. É o Estado que vai conseguir gerar as soluções que a gente precisa. Dado isso, o papel, aí a gente tem que pensar qual é o papel da sociedade civil. O papel da sociedade civil é principalmente político. É um papel de provocar para onde vão as decisões do Estado. De muitas maneiras. Desde da ponta, gerando pequenas soluções, gerando legitimidade para estar no debate político, gerando, né, enfim, até criando exemplos, até a advocacy lá no Congresso, nos ministérios, etc., internacional, na COP e tal. Mas isso muda muito a maneira. Se, então, o papel da sociedade civil no mundo hoje, onde o Estado é tão importante, é um papel de olhar e pensar como transformar o Estado, esse é um papel político. E aí a gente não pode ter vergonha disso. A gente tem que discutir transparência, tem que discutir como que as pessoas estão recebendo, como que distribui, por que alguns interesses estão mais favorecidos que outros na hora da distribuição dos recursos, colocar toda a filantropia internacional e brasileira para explicar o que faz, por que faz, etc. São espaços de poder, tem que ter accountability sobre isso. Acho que tudo isso está dentro do jogo. Mas eu acho que a gente não pode fingir que isso não está acontecendo e dizer não, a gente quer uma filantropia não poluída pela política. Essa, primeiro, provavelmente é uma filantropia que está fazendo política sem dizer que está fazendo, né? E se não está, provavelmente ela não tem muito sentido no mundo de hoje de fato, gerar transformações. Muito bom, obrigada, Pedro. Tabata, chegou finalmente. Gente, vou já fazer 5 perguntas de uma vez, porque a Tabata tem que sair daqui 20 minutos. Então, assim, já vou perguntar tudo de uma vez para não ficar com falta depois. Eu queria começar falando que você teve um projeto bem pioneiro esse ano de criar um projeto para destinar grana das emendas parlamentares para projetos de impacto social, o que é uma coisa muito comum. A gente sabe que emendas parlamentares são usadas para outra coisa que não é de interesse público, geralmente. Estando desse lado da equação, e aí já no seu segundo mandato, assim, e dentro dessa bancada da educação, que também é uma bancada bastante articulada com o terceiro setor, eu queria que você contasse um pouco como essa perspectiva existe, do espaço, quanto é a receptividade do Congresso para o terceiro setor e para iniciativas de advocacy de impacto social. E, completando isso, também a gente está, ao mesmo tempo, vendo não só a CPI das ONGs, mas uma série de outros projetos legislativos que tentam, né, reduzir o poder da sociedade civil, proibir recursos de virem de fora, o que mataria muitas organizações, né? Tem um monte de questões para controlar aí.
Para defender esse avanço da filantropia e dentro já da sua experiência aí com a bancada da educação, é viável para a gente pensar numa bancada do terceiro setor ou a gente é diverso demais e precisa trabalhar dentro de bancadas de causas, assim, né? Como que a gente pode trilhar esse caminho de mais poder, agora que você já viu como que a fábrica de salsicha é por dentro, assim, sabe? Ajuda. Vou tentar. Boa tarde. Tá funcionando? Tá. Estou super feliz de estar aqui. Muitíssimo obrigada. Agradecer ao Rodrigo, meu amigo que me apresentou o Instituto MOL. Muito prazer te conhecer. Roberta, Gabriele, Carol, Pedro, que honra ouvir vocês. Aí eu só vou começar fazendo um merchanzinho, porque o Pedro falou que política importa. E que a gente não tem que ter nojinho. E que a gente tem que apoiar as pessoas que decidem se candidatar. E a gente está aqui com a Amanda Brito, que eu tive a honra de apoiar quando ela foi candidata a vereadora no interior da Bahia. É uma super ativista na causa da inclusão da pessoa com deficiência. Então, só queria reconhecer nela, porque eu sou fã dela. Sou fã mesmo. E apoiei porque acredito muito no que ela representa, que se a gente acha, como eu acredito, que a transformação ela é política, a gente tem que ter coragem de apoiar as pessoas que decidem se candidatar. Então, obrigada, Amanda. Tentando responder essas muitas perguntas, farei meu melhor. Vou começar pela parte das emendas e tentar resumir o que foi uma jornada de 5 anos até aqui, porque é mais fácil falar sobre o recurso chegar em quem de fato está fazendo a transformação do que implementar isso. Comecei meu primeiro ano do mandato lá em 2019 e a gente tem uma realidade com a qual eu discordo. Acho que esse é um debate que a gente tem que fazer no futuro, em que congressistas têm cada vez mais poder individual na destinação de recursos públicos. E aí cheguei e descobri que 15 milhões de reais do orçamento federal seria indicado por mim. Eu não me sinto capacitada, e acho que ninguém deveria, não é uma questão da Tabata, é que eu tenho um pouquinho mais de juízo e consciência do que os outros. Mas eu não me sinto capacitada para dizer para onde vão 15 milhões de reais sem ouvir as pessoas. E aí a gente teve uma ideia de fazer um edital de emendas, logo no primeiro ano. Vamos fazer uma chamada pública, vamos chamar nossos voluntários. Eu tenho hoje um programa com 13 mil pessoas de voluntariado no mandato, essa é a minha principal força. E vamos, junto com os voluntários, que são do estado todo, que são super diversos, decidir para onde vão essas emendas, especialistas, etc. E aí a gente fez isso por 1, 2, acho que até o 3º ano, ainda era muito nesse modelo, e a gente percebeu que eram sempre as mesmas instituições que se inscreviam no edital de emendas. Porque tem que ter o CNPJ há mais de 2 anos, porque são elas que consumem conteúdo político, porque a nossa divulgação, por mais que a gente tentasse, não chegava no estado todo. E aí eu comecei a me frustrar muito. Porque essas organizações fazem um trabalho maravilhoso, mas elas continuariam existindo se não fosse a emenda destinada pelo nosso mandato. E aí a gente começou a se fazer provocações. Como é que eu vou fazer com que esse recurso chegue de fato e quem está fazendo a transformação na ponta? A primeira coisa que a gente trouxe, e que desagradou a muita gente, mas que eu acho que faz muito sentido, a gente começou a colocar um componente de votação. Eu sei que isso pode distorcer o resultado se não é bem feito, mas a gente fez uma escolha de falar. O primeiro filtro é técnico. A gente vai juntar especialista, voluntário, e a gente vai, de fato, tentar buscar os projetos que promovem a maior mudança. Mas a gente quer projetos que sejam relevantes para as suas comunidades. Então, a gente vai pedir que essas organizações mobilizem as pessoas para votar. É mais difícil para uma universidade, para um Instituto Grandão, promover votação, mas quem está na ponta fazendo um projeto de esporte, de cultura, faz isso rapidinho. E aí a gente começou a ver que isso alterava um pouco o resultado, que as grandes instituições tinham que correr atrás dessa representatividade. Mas, ainda assim, eu com essa angústia. Resumindo, o segundo movimento que a gente fez foi, vamos criar os recortes, porque senão vai sempre para a mesma área. E não dá para você colocar um projeto de saúde, é uma área super organizada, isso é maravilhoso, mas para competir com um projeto de combate ao racismo, para competir com um projeto ambiental. E a gente criou os recortes do edital. E hoje ele é assim, tem uma pauta específica para projetos que atuam no combate ao racismo, um recorte específico para refugiados e imigrantes, um recorte específico na pauta ambiental, e os projetos competem entre si, olhando a parte técnica e com apoio popular. Ainda assim, avanço, estou avançando ano a ano. Caramba, mas a gente não chega num pequenininho que não tem o CNPJ.
a gente não chega quem não tem um recurso para contratar uma pessoa para se inscrever no edital. E aí a gente está tentando, tá, pessoal? Assim, tá? Progresso, não é a resposta completa. Mas uma coisa que a gente conseguiu fazer ano passado, e que eu acho que, talvez para não alongar muito essa história, tenha sido muito simbólica para a gente, é que quem faz certo tem muito mais dificuldade do que quem faz errado. Mas a gente se aliou a algumas organizações maiores para que elas pudessem receber o recurso e elas pudessem promover a disseminação desse recurso em suas comunidades. A gente fez, ano passado, em Paraisópolis e Cidade Ademar, a gente deu o nome de Realiza Perifa, então organizações maiores receberam esse recurso, um pouco mais de R$500 mil, cada uma delas, promoveram meses de debate, então escuta da comunidade feita por gente que tem muito projeto massa na periferia, né? Defendendo aqui minha Zona Sul, que sabe fazer escuta, sabe analisar dados para identificar quais eram os maiores problemas de Paraisópolis e Cidade Ademar, que são regiões que eu conheço mais. Passou um tempo, a gente fez uma convocação para que as pessoas apresentassem respostas para esses problemas. Elas foram... Fizemos uma competição muito legal, de um hackathon mesmo, em que a comunidade, e assim, um público muito diverso, da senhora que sempre foi respeitada na comunidade, que toca o terror, chegando para dizer qual era a ideia dela. A gente selecionou quais eram as ideias sementes que a gente acreditava mais, e também coletivamente, com todo aquele grupo, e elas estão agora passando por um processo em que, com esse recurso administrado por essa organização, eles têm um recurso para manter uma equipe mínima, trabalho voluntário é coisa de gente rica, isso é uma coisa, para mim, muito forte, se você tem que pagar as contas da sua casa, e um processo em parceria com o Sebrae, estou resumindo demais. E essas ideias elas estão florescendo. E tem projeto de padaria, e tem projeto de levar serviço de advocacia para mulheres vítimas de violência, e tem um projeto lindíssimo de promover saúde mental na periferia. Enfim, estou resumindo essa história toda, porque eu acho que mais importante do que a minha jornada como deputada na questão das emendas parlamentares, que eu acho que não deveriam existir, estou tentando fazer desse limão uma limonada, ela me trouxe uma consciência muito grande de que processo importa pra caramba. Eu tinha toda a disposição de fazer esse recurso chegar de fato nas melhores causas e de fato nos melhores projetos. Mas edital, gente, isso já tira boa parte das pessoas, sabe? CNPJ, não vou nem falar. E aí fica uma provocação para mim, como liderança pública, de se a gente não tomar muito cuidado com esse processo, essa escuta não é escuta. A gente simboliza, faz aqui um combinado, todo mundo finge que está acreditando naquilo, você já chama as pessoas que são mais engajadas politicamente e você acha que é assim que você vai destinar o recurso público da melhor forma. E você acha que é assim que você vai chegar, de fato, na causa raiz. E a gente vai ter que aprender como é que você usa a tecnologia para ouvir as pessoas, como é que você cria um modelo em que a pessoa que não tem uma formação acadêmica se sente à vontade para contribuir, como é que você vai onde a pessoa está, num sábado à noite de preferência, para que ela, de fato, possa participar. Então, não se apeguem tanto à questão de emendas, mas eu acho que essa é uma provocação para a gente, que seja do público, do privado, do terceiro setor, que é, de fato, construir com as pessoas. Processos importam. E se a gente não for refinando, e não for testando, e não for questionando, são sempre as mesmas pessoas que dizem para onde vão as coisas. A segunda coisa que eu queria trazer para vocês, e aí, quando eu falo que eu sou contra as emendas parlamentares e tento fazer o melhor no contexto que eu tenho hoje, é que tudo isso eu sinto que é um pouco paliativo. Quem tem um canhão de mudar o rumo das coisas é o setor público. E aí, por que eu falo que esse processo todo que a gente fez me orgulha muito, mas eu tenho muita consciência que ele é limitado? Porque o que eu quero mesmo é ter essas mulheres e esses homens debatendo o orçamento federal. Eu acho que é isso que muda o ponteiro. É no dia, vou mirar talvez um pouco distante, mas no dia que a comissão do orçamento na Câmara não for tão viciada. No dia que eu tiver mulheres, negros, pessoas com deficiência, trabalhadores, opinando para onde vai o recurso público. Aí não precisa de emenda parlamentar, não precisa de edital de emendas, falando do orçamento público. Porque vai ter gente defendendo o recurso do ensino técnico, vai ter gente, estou falando de causas que eu não consigo muito apoio geralmente, mas a gente briga, eu sou muito insistente e a gente conseguiu 2 vitórias importantes ontem. Mas vai ter gente falando para onde vai esse canhão do recurso público. E aí volta uma questão que a Gabriele trouxe brilhantemente, que é a da representatividade. Tem 3 projetos que eu estava anotando aqui rapidinho.
desses 5 anos que eu acho que fala um pouco disso. A gente hoje tem absorvente nas escolas estaduais de São Paulo. E uma lei que eu tenho muito orgulho de ser uma das autoras, porque tinha mulher no espaço público falando que sem absorvente você não consegue sair de casa. Você não consegue ir para a escola. E Deus é testemunha dos absurdos que eu recebi por ter apresentado esse projeto, das ameaças de morte, da violência, da toda a pornografia que se faz presente nas minhas redes sociais todos os dias. Mas que bom que a gente tem mais mulheres no poder para dizer que essa política pública extremamente barata pode mudar o rumo de uma menina que vai ou não estudar porque ela tem absorvente na escola dela. Um outro projeto, que também foram 4 anos, virou lei agora, está sendo implementado, é a gente poder usar o crédito do ensino técnico para você fazer uma graduação depois. É um projeto bem mais amplo, eu não vou aqui me alongar, mas eu vi isso em casa com meu irmão. Eu fui bolsista em escola privada, meu irmão não foi. Meu irmão se agarrou nos cursos técnicos que ele pôde fazer. E quando, depois de um tempo, ele conseguiu ter um cursinho, passar na faculdade, ele teve que repetir tudo o que ele sabia. E para a gente que é da periferia, gente, faculdade pública em tempo integral é muito difícil. E meu irmão só conseguiu fazer aquilo porque eu já estava numa condição de trabalhar, era babá na época, me virava e mandava dinheiro para ele poder estudar. E meu irmão, ele fala, eu aprendi muito mais no curso técnico do que na faculdade. E aí, talvez, um terceiro exemplo que está acontecendo nesse momento, a gente está batalhando muito por uma poupança em ensino médio. Esse é um projeto que eu apresentei há mais de 2 anos. Finalmente, meu projeto está em tramitação, deve ser votado semana que vem, que é uma coisa meio óbvia. É o aluno de ensino médio, ele tem um incentivo financeiro para ele se manter na escola. A evasão traz um custo muito alto para o Brasil. Quem não termina ensino médio vive 3, 4 anos a menos. Tem mais chance de ser preso, de ter uma doença grave, não consegue ter um trabalho digno. E a gente fez o cálculo e viu, para cada R$1 que você coloca na poupança, que de fato diminui a evasão, é 100 de retorno para a sociedade no mesmo ano. E aí a gente levou quase 3 anos para conseguir fazer esse debate. E eu trago tudo isso porque, sim, processo importa. Mas o que importa ainda mais é a ocupação de espaço público. Esse negócio da poupança, eu estava conversando com o relator, você é muito apaixonada. Porque eu brigo mesmo, eu armo uma confusão. E eu falava assim, porque minha mãe largou o ensino médio quando engravidou de mim. Minha mãe veio para São Paulo estudar e foi diarista a vida toda e enfrentou todo tipo de preconceito e violência que vocês podem imaginar, porque ela não tinha a opção de criar a filha dela e continuar na escola. Então, eu trago isso porque diploma de realidade importa pra caramba. E não quer dizer que a gente vai concordar com tudo, nem que a gente vai conseguir ter todas as experiências representadas no Congresso. Mas é isso, é mais natural você fazer um debate quando aquilo impactou muito pertinho. E a gente precisa levar isso para o Congresso. E aí, para não me alongar muito, hoje eu sou presidente municipal do PSB aqui em São Paulo. Eu sou uma pessoa que acredita muito em você ocupar espaço público mesmo. E eu fico pensando, assim, esse tanto de blá, 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 eu já me frustrei tanto na luta por mais mulheres na política. Porque eu sei que, por ser mulher, eu tenho menos voto. Tem estudo que mostra isso. Porque eu sei que eu sou vista como menos inteligente, menos experiente, menos capaz. E aí eu estou meio cansada, às vezes, do debate público, com a permissão da sinceridade. E eu estou muito focada em apresentar uma chapa de candidatos a vereadores que seja metade mulheres e metade homens. Que tenha metade negros e metade brancos. Que, de fato, seja competitiva. E eu vou fazer isso. Eu olho para o pelotão de frente da nossa chapa em construção, quantas mulheres negras mais velhas, com mais experiência do que eu tenho certeza que vão ser estouro mundial na Câmara de Vereadores. E o que eu posso fazer hoje é um pouco... A gente é muito duro, Brasília, né? É falar, foda-se, eu não vou mais debater. Eu vou atrás de dinheiro para a candidatura dessas mulheres. Eu vou investir na rede social delas. Eu vou tentar apoiar a causa delas hoje. Isso que eu posso fazer para que a alocação de recursos de São Paulo seja melhor para a nossa população. Então, como disse o deputado, relator do nosso projeto, eu sou muito apaixonada, mas o que eu quero dizer é, sim, vamos fazer o debate do terceiro setor, vamos fazer o debate das emendas, mas vamos colocar na nossa cabecinha que, se não mudar as pessoas que estão na política, sempre tem um limite. Sempre a gente esbarra em alguma coisa. E se vocês querem contribuir com isso, tem eleição ano que vem, gente.
tem pessoas como a Amanda, tem pessoas como as mulheres que estão na nossa chapa, que eu não sei se eu posso falar, mas que, sabe, Carmen Silva, Renata Falzoni, assim, só chutando os nomes para vocês ficarem atentos. São mulheres porreta, vamos investir nessas mulheres, vamos apoiar as candidaturas dela no que vem. Então, acho que esse é um ponto. E aí, só para não deixar de responder sobre as bancadas, eu sou alguém que tem muito receio, assim, muita angústia e pouca paciência com hipocrisia. O setor privado e o setor público sempre vão se relacionar. O terceiro setor e o setor privado e o setor público também. Sou a favor da regulamentação do lobby. A gente fingir que não acontece, não colocar regras claras, não colocar os processos, é muito ruim para a gente. Uma amiga minha me provocou. Sabe por que o setor privado tem uma agenda para o setor público? Porque o setor público não tem uma agenda para o setor privado. Porque quando a gente não tem nada a dizer quando a gente reúne os empresários de uma cidade e falar, amiguinhos, é essa causa aqui, ó, é essa direção. A gente fingir que as pessoas não devem conversar é a pior forma de você enfrentar um problema. Claro que as bancadas que eu lidero não têm o tamanho nem o dinheiro da bancada do agro, mas elas são bem mais transparentes. Eu estou hoje presidente da bancada da educação do Congresso, da bancada da saúde mental. A gente está criando agora uma bancada dos centros urbanos. E a gente é muito transparente, a gente tem dinheiro. Só que você pode ir no site ver quais são as instituições que doam para a nossa bancada. Temos uma casa? Não temos. Mas conseguimos fazer um lançamento, uma campanha de redes sociais. A gente tem conselhos gigantes. E vocês podem ir lá e checar quem está no conselho. Dando o exemplo da bancada da educação, a gente tem o Todos pela Educação. A gente tem o Itaú Unibanco, a gente tem a Uni, a gente tem a UBS, a gente tem... Sabe, CONIB, reitores, professores, alunos, terceiro setor, pessoas que às vezes não se conversam, que estão lá para nos ajudar. Então, só para reforçar que eu acho que as bancadas são um lugar privilegiado quando feito de forma transparente, de você trazer o recurso, trazer o terceiro setor, trazer as empresas, eu acho que não cabe nas nossas bancadas, mas é um debate que vale ser feito, mas trazer parlamentares da esquerda à direita, e eu tenho a honra de todas as bancadas que eu presido ter coordenadores do Novo e do PSOL. Imaginem o que é debater a reforma do ensino médio liderando essa bancada, mas é melhor que esse debate aconteça do que ele não aconteça. Então, acho que é um pouco disso. E aí, se faria sentido ter uma bancada do terceiro setor, eu acho que as bancadas são muito potentes hoje no Congresso. E aí, acho que a dificuldade que se enfrentaria a gente consegue angariar recursos, esforços e pautar o plenário sem ter uma causa muito clara? Eu acho que não. Nessas 3 bancadas, eu tenho um planejamento estratégico, eu sei quais são os projetos que a gente defende, quais são os que a gente quer barrar. Então, minha única provocação seria, tem que ter um objetivo muito claro do que você vai levar para o plenário, do que você vai impedir. E eu acho que, se isso estiver claro para os atores envolvidos, a gente tem muita força para atuar. Então, falei demais, peço desculpas, mas para dizer que eu nunca vou ser a favor de interditar nenhum debate. E eu concordo 100% com o Pedro. Ter nojinho de falar com política, ter nojinho de falar com o setor privado é uma forma ou muito pequena de cabeça ou muito hipócrita de você lidar com as coisas. O debate tem que acontecer com transparência, com regulamentação, porque a sociedade é isso. A gente está tudo junto e misturado, todo mundo tem interesse, e é importante que a gente saiba explicitar esses interesses e tentar mediá-los de alguma forma. Muito obrigada, muito feliz de estar aqui, e até o limite do meu horário eu vou ouvindo vocês. Obrigada, querida. Eu recebi um bilhetinho aqui da produção que o Pedro também tem hora para sair, então a próxima já vou voltar em você. Pedro, a gente sabe que todo mundo pede dinheiro para você, né? Imagino que você não consegue tomar café ali assim sem passar alguém assim pedindo um cheque. É justo, enfim, né, faz parte do seu trabalho, mas pensando justamente nesse lugar que você ocupa, o que e que você tem que tomar decisões em nome, né, da fundação e daqueles que colocam o dinheiro que você redistribui na fundação, o que esses doadores, esses grandes filantropos, o que a gente precisa aprender a falar para eles nos ouvirem? Eu pergunto isso especialmente em nome das causas que a gente costuma chamar que são as indoáveis, assim, né? As causas que são polêmicas demais ou minoritárias demais para que elas tenham voz. É muito mais fácil doar para a educação. Ninguém discute que doar para a educação é importante, mas doar para combater o racismo já pode abrir uma polêmica ali. Doar para questões de gênero, melhor não. E aí, nisso, a gente tem um monte de causas que são
muito complexo. Por exemplo, o Brasil, segundo maior população prisional do planeta. Quem é que doa para a causa de egressos do sistema prisional, para a reforma do sistema judiciário? Ninguém quer doar para isso, seja empresa ou filantropo. Então, como que a gente fala para ser ouvido e conseguir um cheque no final da conversa? Não, acho que é uma excelente pergunta. Eu acho que tem que dar uns passos atrás. Assim. Primeiro, quer dizer, o que faz determinadas filantropias acho que toparem se arriscar mais e enfrentar, né, pautas que são vistas como mais polêmicas do que outras. E aí eu acho que o Brasil, de fato, no geral, a filantropia do Brasil tem mais medo de enfrentar essas polêmicas do que, por exemplo, Estados Unidos ou na Europa. E aí a gente pode pensar várias maneiras do porquê disso. Acho que uma das razões é que os incentivos tributários no Brasil estão muito mais ligados às empresas do que às pessoas físicas, né? Então, a grande maioria da filantropia brasileira é uma filantropia corporativa, né? Então, se é uma filantropia corporativa, e é claro que você tem várias empresas que, no limite do que elas podem fazer, são arrojadas na sua filantropia, mas no limite elas estão, de alguma maneira, vinculadas a como isso vai afetar a marca da empresa no final. Quer dizer, você tem ali o departamento de marketing da empresa dizendo, mas você vai doar para isso, vai criar polêmica, etc. A filantropia que eu considero mais arrojada, tanto no mundo quanto a que eu vejo no Brasil, em geral, é uma filantropia familiar. E aí a verdade é que nos Estados Unidos, quer dizer, o imposto de herança no Brasil é ridículo, né, é mínimo comparado com qualquer outro país da OCDE, etc. Né, enfim, então você tem, de fato, muito pouco incentivo tributário. Eu não acho que é a única razão, porque, por exemplo, nos Estados Unidos hoje, o nível, os grandes bilionários doam muito mais do que seria o imposto de herança. Então, acho que tem uma questão de cultura de doação muito forte também, né, a própria Open Society é uma doação que recebeu mais de 80% dos recursos do George Soros, né? Ela hoje é dona dos recursos, e isso é muito raro no Brasil, né? Com alguém com essa quantidade de recursos, etc., poder fazer esse tipo de doação. Mas acho que então tem uma coisa assim da cultura individual, que os indivíduos. E aí sim, acho que aí volta para o ponto atrás. Quer dizer, claro que os indivíduos vão falar das causas que interessam, a gente tem que convencer esse indivíduo, mas pelo menos permite, né? E acho que tem alguns exemplos no Brasil, enfim, não quero cometer injustiça, mas assim, quem faz em alta escala filantropia individual, por exemplo, o Walter Moreira Salles com Ibirapitanga, o João Moreira Salles, acho que tem algumas pessoas, né, a Neca Setúbal, etc., que topam justamente enfrentar vários desses temas que você estava colocando, porque não estão fazendo isso vinculados à estratégia do negócio, né? Não é uma filantropia corporativa. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Mas acho que, claro que além disso, mesmo no ponto de vista individual, essas pautas, acho que você tem que ter pessoas que, e aí acho que é uma disputa política, acho que hoje em dia, de novo, há 5 anos atrás, não tinha o Instituto Ibirapitanga, né? Que acho que tem porque, não é porque, eu adoro o Walter Moreira Salles, mas não é porque ele é uma pessoa... É porque o movimento negro brasileiro, nos últimos anos, conseguiu conquistar um espaço no debate político e mostrar a importância disso, etc., que uma pessoa sensível, etc., fala, bom, não posso ficar com meu dinheiro aqui sem que isso seja uma causa importante. Então, acho que acho que o primeiro ponto é entender que esse é um processo político. Quer dizer, ele não é um processo simplesmente de generosidade ou de, né, etc. Ele é um processo político. E se hoje você tem várias organizações internacionais e brasileiras que doam para o movimento negro, é porque nos últimos 10 anos teve uma transformação no movimento negro que se colocou como mais político, que ocupou esse espaço, que fez pressão e que obrigou a gente, de alguma maneira, né, ou conquistou da gente, acho que seria a melhor palavra, a necessidade. A Open Society não investia no movimento negro brasileiro na escala que passou a investir nos últimos 4, 5 anos. E não é porque eu estava lá, não, foi uma conquista do movimento negro no diálogo com a gente. Então, acho que reconhecer, então, claro, tem essa questão estrutural, e acho que trabalhar, e parabéns
pelo Rodrigo, o Instituto MOS, está debatendo a cultura da doação. Não, a gente não vai, eu acho, fazer uma filantropia de fato transformadora se não tiver mais indivíduos, ou seja, se não tiver uma filantropia dissociada tão associada com os interesses das empresas, né? Porque você tem limites ali, né? Então acho que isso é uma coisa importante da gente fazer. Então por isso a gente precisa ter doadores médios, precisa ter pessoas não só grandes bilionários, mas profissionais bem-sucedidos, etc, que tenham que aceitem, que falem, olha, essas são as causas. Eu estou incomodado com a questão do racismo, estou incomodado com a questão de violência de gênero no Brasil. Tem um monte de organização esperando para... E aí, no Brasil, a gente não tem essa cultura. A gente faz... nos Estados Unidos, quando uma organização faz uma organização desses temas, polêmico, de aborto, de enfim, causas indígenas, faz um jantar para arrecadar recursos, arrecada uma quantidade de dinheiro que é impressionante. Por quê? E não necessariamente das doações, né? É porque você tem uma classe média alta, pessoas ricas, mas não bilionárias, que entendem que fazer política, que é importante fazer política, e que fazer política importa, né, como na apresentação que você estava fazendo antes, se você doar 10% para as causas políticas que você acha importante, que isso pode ser transformador. Se a gente tivesse essa cultura colocada no Brasil, acho que poderia fazer muita diferença. Mas, então, isso do ponto de vista, minha provocação aqui, do ponto de vista para quem doa, do ponto de vista de quem quer receber, acho que aí é isso, é entender que precisa ter estratégias políticas de chamar atenção, de mostrar as organizações com capacidade de fazer, etc. A gente viu o resultado, falta muito, mas viu um resultado concreto, né? Acho que, por exemplo, no movimento negro brasileiro nos últimos anos. Muito bom. Já vou emendar, então, para a Gabi. Queria que você falasse que, enfim, não tivemos ainda a indicação da mulher negra, da juíza negra que queremos para o STF. Mas a gente viu esse resultado desse capital social que Mulheres Negras Decidem conseguiu, e não dá para negar que isso é um enorme ganho, né, também para a causa. Queria que você falasse mais sobre esse legado e um dado que estava, né, na nossa pesquisa aqui, né, nos dados do TSE, né, além de ser, né, o grupo mais subrepresentado, também é um grupo, nas mulheres negras, é um grupo que menos recebeu recursos do fundo eleitoral, né, 5 vezes menos que candidatos homens e brancos. Dos 50 candidatos que receberam mais doações nas últimas eleições, doações privadas, né, só 4 eram mulheres, nenhuma delas negras. Queria que você falasse nessa perspectiva, assim, da onde, né, nas eleições do ano que vem, da onde vocês vão trazer essas doações, e se esse processo, que ainda não gerou uma indicação para o Supremo, mas será que vai trazer mais doações para vocês? Como que ficou mais fácil depois de toda essa mídia? A gente espera que sim. Obrigada pela questão, Rô. Quando você comentou sobre as perdas e os ganhos, né, automaticamente me veio à cabeça a nossa campanha em torno, né, da defesa de uma indicação de uma jurista negra ao STF. O presidente Lula tinha 2 indicações para fazer esse ano. A nossa mobilização em torno da possível indicação de uma ministra negra ao STF começou antes mesmo da indicação do Zanin, que foi a primeira indicação. Não vou me recordar quando aconteceu, acho que foi junho, acho que foi 1º de junho, e a nossa mobilização já tinha começado, mas a gente tinha uma expectativa de que para a segunda vaga a gente teria mais chance. E, assim, acho que passada a segunda indicação, que também, enfim, né, não foi uma mulher negra, ainda que tenha sido um homem autodeclarado pardo, e, portanto, a partir, né, das percepções sobre raça que a gente tem no Brasil, é um homem negro, mas não é o que a gente reivindicava. Então, a gente entende como uma perda política. Ainda que seja o Dino, ainda que seja um homem negro, ou ainda que seja uma figura política muito proeminente, progressista, para nós foi uma perda política. Mas a gente celebra muito o acúmulo. Para a gente, enquanto movimento, falando mesmo do Mulheres Negras Decidem, mas tratando também do movimento de mulheres negras como um todo, a gente se orgulha muito dessa mobilização, a gente celebra muito essa mobilização. Eu acho que esse acúmulo vai se reverter, eu espero, em muita coisa legal para a gente. No que se refere a financiamento, a doação, porque a gente apareceu esse ano de uma outra forma, pautando um tema que para a gente também era novo, tecer essa crítica, essas provocações em relação ao judiciário brasileiro, que ganhou um outro corpo de uns anos para cá também, e virou quase que uma instância
inatingível, imbatível e, às vezes, impassível de críticas, e a gente, né, coloca o dedo na ferida e reivindica a presença de uma jurista negra naquele espaço. Então, acho que a gente celebra muito, embora entenda a não indicação de uma mulher negra ao STF como uma perda política, a gente celebra muito esse legado, esse acúmulo. E é uma pressão que a gente vai continuar fazendo. E, na verdade, abriu nossos olhos enquanto movimento para o sistema judiciário como um todo. Porque a gente quer uma jurista negra no STF, mas a gente quer juristas negras e negros também em outras instâncias de deliberação jurídica. Então, a gente também, para a gente foi muito qualificador assim, passar a olhar também para esse lugar, que é um lugar que decide a vida de milhões de brasileiros diariamente, sobretudo homens e mulheres negros, sobretudo jovens negros das periferias que perpassam por esse sistema e têm as suas vidas mesmo decididas, né, os seus destinos decididos a partir dessa instância. Então, para a gente, tem um acúmulo também temático de começar a se envolver numa discussão em torno do judiciário brasileiro. Então, a gente, enfim, né, apesar de entender como uma perda política, a gente celebra. Acho que foi a campanha em si, né, em termos de comunicação, acho que, modéstia à parte, alçou o MND a um outro lugar, o tanto que a gente apareceu, o quanto fomos entendidas desde o início como não fomos apenas nós que encaminhamos essa campanha, né? Vocês sabem, tiveram vários outros grupos que fizeram isso de uma forma muito qualificada. Guelé 10, o IDPN, lá do Rio de Janeiro, Labijaca, e por aí vai, um monte de gente, e vários grupos. Mas fica esse acúmulo também eu acho que esse espaço aqui, nesse evento, por exemplo, eu acho que já é já é algo que a gente conquista a partir dessa campanha, a partir dessa mobilização. Então, eu acho que a história do MND mudou muito a partir de tudo isso. E a gente fica com a expectativa das próximas indicações, em relação ao STF, principalmente, porque a instância máxima é a nossa Suprema Corte. E, de novo, né, a gente reivindica, a gente pressiona por uma jurista negra no STF, porque não é uma questão só estética, né, não é uma questão só para ficar bonita na foto. Fica bonito na foto também, mas não é só isso, é porque a gente realmente acredita que ter mais juristas negras nessas instâncias de deliberação é um passo importante no que se refere ao acesso à justiça no Brasil, que hoje é limitadíssimo, sobretudo para pessoas negras, sobretudo para homens e mulheres negros. Rô, o que mais você me perguntou? Não, era isso, você respondeu, das expectativas e desse legado. É isso, assim, a gente tem... É isso, a gente mergulhou com tudo assim nessa temática, gostamos de trabalhar com essa temática, embora seja um tema mais árido, mais duro para a gente, enquanto ativistas do MND também foi um momento de formação, de construção, de entender melhor essas instâncias, até para poder fazer essas cobranças. Foi uma campanha muito completa, porque ela tinha um braço comunicacional muito forte, muito contundente, talvez a principal frente da campanha, de toda a articulação, mas tinha um lado também de incidência política e jurídica importante, uma frente também de produção de dados e conhecimento em torno das contribuições de mulheres negras no sistema judiciário no Brasil. E o que fica uma expectativa boa para o futuro, fica uma sensação, né, de orgulho mesmo em relação a tudo que a gente construiu, mas também entra muita frustração. Muita frustração, principalmente com o governo federal na figura do presidente Lula, que nós ajudamos a eleger. Nós, mulheres negras, e nós, Movimento Mulheres Negras Decidem, porque, ainda que a gente tenha um compromisso com a questão da política institucional, e é nisso que a gente bate principalmente, foram poucos os momentos em que o MND, de fato, apostou numa candidatura. Se essa candidatura do Mulheres Negras Decidem para as Assembleias Legislativas, para a Câmara dos Deputados, ou para o Senado Federal, ou para a Prefeitura tal. A gente, em alguns projetos, iniciativas em específico, a gente fez isso. Mas, em relação ao presidente Lula, dadas as circunstâncias, né, no ano passado, e toda a aflição que foi aquelas eleições, e a urgência de derrotar Bolsonaro, e, claro, né, todo o legado, todo o acúmulo que as gestões, né, Lula deixaram para o Brasil,
para nós foi inevitável, né? Falarmos, né? Não defendermos a eleição de Lula, é isso que eu quero dizer. E a gente fez isso no ano passado. Então, voltando, né? A gente, enquanto movimento, apostou nessa candidatura e as mulheres negras brasileiras também, de maneira geral. Então, qual é a impressão que fica? Que nós somos úteis enquanto cabos eleitorais, enquanto eleitoras, mas não sequer somos ouvidas. Nossa reivindicação não foi ouvida, gente, em nenhuma instância do governo federal. Por mais que a gente estivesse estampando jornais, por mais que a gente estivesse dando entrevistas, por mais que tivéssemos faixa estendida na Radial Leste, na Avenida Paulista, no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, em Belém do Pará, por mais que a gente tivesse toda essa mobilização, e a gente sabe que a nossa pressão chegou ao presidente Lula, chegou no entorno mais próximo do presidente Lula, fica essa frustração de sequer termos sido escutadas, né, ouvidas. Não houve qualquer brecha, qualquer espaço, seja do presidente Lula ou de figuras do seu entorno, para entender essa reivindicação. Se não encaminhá-la, se não virar e falar para mim assim, Gabi, não vai dar, pelo menos ouvir a gente. E esse espaço de escuta ele não houve. E essa, me parece, acaba sendo a nossa maior frustração. Há uma frustração pela não indicação de uma mulher negra ao STF, é óbvio, porque ficamos meses mobilizadas e com uma expectativa muito grande em relação a isso. E houve mesmo momentos em que a gente acreditou muito que isso seria possível, mas acho que a maior frustração que fica foi não termos tido um espaço de escuta. Por mais que tenhamos sido relevantes e determinantes, eu diria, para a eleição do presidente. Então, fica um pouco assim, esse gosto meio azedo, assim, de tipo, puta, podia ter pelo menos sentado para tomar um café com a gente, né? Que era um monte de gente foi se juntando na nossa campanha, e o Greg News, né, que vocês devem conhecer, o programa do Gregório do Vivier, da HBO, se juntou a gente e montou essa campanha, né? Lula, toma um cafezinho com elas, pelo menos, e adotou a nossa lista tríplice, porque desde o início chegamos com nomes, né? A gente queria a indicação de uma mulher negra ao STF e a gente tinha um repertório ali, a gente tinha uma lista de possibilidades, chegamos a 3 nomes muito qualificados, né? 3 juristas negras incríveis, a Lívia Santana Vaz, que é promotora, a Adriana Cruz, que é juíza federal no Rio de Janeiro, hoje está no CNJ, e a Soraya Mendes, que é juíza federal também. A gente chegava com nomes, né, e a gente não tinha tido a oportunidade de sequer apresentá-las, ou outro grupo de juristas negras também ao presidente, é algo que nos frustrou bastante. E, em relação às eleições, né, como você coloca, Rô, enfim, como eu havia dito, a gente fez isso em 2022 com o projeto Estamos Prontas, que tocamos junto com o Instituto Marielle Franco, onde nós, a partir de uma seleção, enfim, escolhemos uma candidata a deputada estadual de cada unidade federativa e apoiamos essas mulheres com formação política, com formação em comunicação, até mesmo com recursos e tal, mas essa não é uma praxe da atuação do MND. A gente traz esse debate do combate à subrepresentação de mulheres negras na política institucional de uma forma um pouquinho mais ampla, porque, enfim, são muitas as mulheres, são muitas as candidatas, e a gente quer, de alguma forma, apoiar a todas. Mas a gente está elaborando ainda assim, o que a gente vai aprontar no ano que vem. Mas, enfim, esse dado que você traz desse subfinanciamento de candidaturas de mulheres negras é um dado que nos assombra e que é um pouco a razão de ser do Mulheres Negras Decidem também. A gente sempre recupera esses dados, e eu acho que o que ele representa, acima de qualquer coisa, é o quanto os desafios para mulheres negras que decidem adentrar na arena institucional, eles não cessam, né? Eles começam no período eleitoral, e são muitos os agentes que provocam essas interdições, essas barreiras, né? O próprio partido, seja ele de esquerda ou de direita, o próprio sistema eleitoral, com esses dados de subfinanciamento, o próprio eleitorado, que, por vezes, está resistente à figura dessa mulher negra, que, como a Tabata coloca, né, é algo que atinge também as mulheres de maneira geral, essa suspeição, né, essa dúvida da capacidade de mulheres negras, de mulheres de fazer política. Embora tenhamos excelentes exemplos, né, exemplos passados, exemplos de hoje, de mulheres negras
mulheres de maneira geral, mas principalmente mulheres negras parlamentares, que realizam um trabalho importante no campo progressista, sobretudo, que só não afundou, porque, inclusive, existem mulheres negras empurrando, como a gente comenta, né, empurrando a esquerda ainda mais para a esquerda, radicalizando, no sentido de ir no cerne dos problemas, né? Porque, às vezes, é isso. Mesmo no campo progressista, os caras... mas nos debates meio assim, raso pra caramba. E aí são as mulheres negras que não incitam, vão até o final e tal, e as mulheres de maneira geral. Então, eu acho que é um pouco por aí. Isso que você fala me leva à última pergunta para a Carol, que é sobre o perigo de não participar do processo político. Existe uma articulação da extrema-direita global em torno de uma agenda comum, e um dos itens dessa agenda é diminuir o poder da sociedade civil, cortando, por pelas maneiras possíveis, o financiamento. E há projetos de leis em diversos países acontecendo nesse momento, tentando barrar a atuação de ONGs em geral. Um caso recente que houve foi na Hungria, um país que tem uma política de extrema-direita no comando atualmente, que aprovou uma lei que proibiu a entrada de recursos externos para ONGs dos países e desidratou o terceiro setor, assim, que não tinha uma capacidade de captação de recursos com o público interno suficiente para manter, e nisso diversas ONGs fecharam ou deixaram de atuar no país. E projetos semelhantes estão na União Europeia inteira, estão nos Estados Unidos e estão aqui no Brasil nesse momento também. E o Greenpeace, como uma organização internacional e que entrou em todas as listas de fake news, de a causa ambiental, né? Enfim, o Leonardo DiCaprio botando fogo na Amazônia, o Greenpeace que quer tomar conta da Amazônia. Enfim, a gente sabe que assim, vocês estão no topo da lista, assim, do tipo, vamos cortar as asas dessa galera e proibir a entrada de dinheiro internacional ou de organizações internacionais atuando no país. Como se preparar para combater esse apocalipse que pode afetar todas as organizações, inclusive as não internacionais, mas que recebem dinheiro de fora? Se alguém souber, me avisa. Não, mas queria compartilhar um pouco vários olhares, né? De fato, esse é um movimento global, isso tem acontecido em vários países. Na Rússia, por exemplo, tanto o Greenpeace teve que fechar as portas, né? Ele foi declarado uma organização indesejável no país e teve que encerrar suas atividades depois de 30 anos de atuação, sem funcionários russos atuando ali, né, no país. E isso aconteceu porque o Greenpeace pediu a paz, né, durante aí o período, agora com a invasão da Ucrânia. E, enfim, a gente teve outros exemplos também com o Greenpeace Índia, depois da reeleição do Modi na Índia, e isso parece ser uma tendência. Eu não sei se vocês sabem, eu também descobri recentemente, mas entre a estratégia da extrema-direita global relacionada a fake news, tem dois grandes temas. E um deles é o negacionismo climático. O segundo é a questão vacinal, né? Então, a desinformação sobre saúde pública em geral e vacinas e a desinformação sobre mudança climática são as duas grandes agendas unificadoras da rede de fake news que atua com estratégias compartilhadas globalmente, né? O que mostra realmente o tamanho desse buraco e o quanto ele é complexo. Aqui no Brasil, não sei o quanto vocês estão acompanhando, tomara que bem pouco, porque vocês podem ter a sorte de não acompanhar. A gente, infelizmente, não tem. O trabalho da CPI das ONGs. É uma CPI que foi criada no Senado Federal. Ela é composta, tem 11 senadores titulares, dos 11 senadores titulares, 9 bolsonaristas, né, assim, bastante representativos do pensamento. É uma CPI que se propôs a investigar o trabalho de todas as ONGs que operam na Amazônia nos últimos 20 anos. Então, eu começo destacando o fato de que uma comissão de inquérito nasce sem um fato determinado, né? Então, você cria uma comissão para investigar qualquer coisa, né? Porque 20 anos de organizações que já passaram pela Amazônia qualquer coisa, né? E aí você mobiliza uma comissão no Senado Federal. Eu não sei se vocês sabem, mas quando uma CPI está aberta, os senadores passam a ter um poder
que eles não têm quando a CPI não existe. Então, eles podem te convocar para depor, quebrar teu sigilo bancário, quebrar o sigilo bancário da organização, eles podem fazer busca e apreensão, enfim, sem ordem judicial. A CPI ela funciona como algo com poder, né, de polícia ali para fazer a investigação. E aí eles abrem, então, essa CPI e eles estão há 6 meses fazendo uma investigação. O relatório final da CPI acabou de ser apresentado e eu quero até, tem jornalistas aqui, sugerir uma pauta, eu, enquanto jornalista, que é a gente pedir, via lei, o custo dessa comissão parlamentar de inquérito versus o resultado dela nesse relatório final, que eu tive o desprazer de ler, são 274 páginas, e que, basicamente, a gente faria de graça ali, dando download em 3 livros olavistas das teorias de conspiração aí que povoam a internet. E, para isso, se mobilizam recursos públicos, se mobiliza tempo no Senado Federal, foram 4 diligências externas, levaram senadores para vários lugares da Amazônia, às nossas custas. Para a gente, né, que é alvo, porque o Greenpeace tem um escritório em Manaus e opera na Amazônia há bastante tempo, não fomos chamados para depor, apesar de estarmos ali prontos, no caso de eventualmente sermos chamados, não fomos, mas para a gente e para todas as organizações isso significa perder tempo, perder recurso, né? Porque você tem que criar ali minimamente um acompanhamento, é um processo criminal sério, pode terminar em indiciamento. Ressalta-se que a CPI das ONGs, no entanto, não tinha objeto e, depois de todo esse esforço, não conseguiu encontrar nada, porque não há nenhum indiciamento no relatório de ONG, existe um indiciamento de um servidor público, que vem a ser o Mauro, que hoje está à frente do ICMBio, e ele foi indiciado porque eles encontraram ali, fizeram muito esforço para encontrar o fato dele ter pedido uma licença não remunerada do serviço público na época da gestão Bolsonaro e trabalhado para o setor privado. E aí agora, enfim, quiseram construir ali uma tese de que isso seria algum tipo de conflito de interesse. Mas é um indiciamento também que a gente acha que não para de pé, né? Mas, assim, só ressaltando aqui, né, a curiosidade da CPI das ONGs indiciar um servidor público, né? Porque não conseguiu indiciar ninguém de ONG nenhuma. Mas eu queria trazer aqui um ponto de atenção sobre isso, que é essa narrativa que se constrói em relação a ONGs. E ela, sim, é bastante perigosa para todos nós, e não só para quem trabalha na Amazônia. Porque a gente vem, né, monitorando a CPI, acho que desde o começo ficou muito restrita às redes sociais desses senadores e aquelas rádios, enfim, e veículos ali amazônicos que a gente sabe também que são de propriedade deles mesmos ou dos seus grupos políticos. Foram raras as oportunidades que eles encontraram na grande mídia, porque, de fato, a CPI foi muito caricata desde o começo, e qualquer jornalista mais sério olhou para isso e disse, bom, isso aqui está esquisito, né? Entre os escutados, por exemplo, a gente tem um famoso negacionista climático que, uma semana antes da enchente no Rio Grande do Sul, falou, não precisem se preocupar. Esse papo de que vai ter enchente e tal não existe. Passou uma semana. Então, acho que a gente foi vendo isso ali ao longo da CPI e isso foi descredibilizando o próprio trabalho. Por outro lado, a gente sabe que isso circula muito nas redes sociais, no WhatsApp, no Telegram, e que essa ideia de que ONG é algo para se desconfiar, ela é uma ideia que encontra eco e que a gente precisa combater coletivamente, porque ela afeta a todos nós, né? Ela nos afeta no Greenpeace. O Greenpeace é uma organização que vive da doação de pessoas físicas, então a gente não recebe recursos nem de governos, não podemos concorrer às emendas parlamentares da Tabata, não recebemos recurso de partido político, de fundação corporativa, então a gente precisa de doação de pessoa física e fundação Instituto Familiar para sobreviver. Afeta a gente, afeta os pequenos, afeta a ideia do que fazem mesmo essas ONGs. Eu trabalho no terceiro setor há 14 anos e totalmente empírico, sem dado nenhum aqui, mas eu sempre
conversei sobre a minha atividade com tranquilidade em lugares como, sei lá, pegar um Uber e tal. E de uns anos para cá, em várias ocasiões, eu tenho medo e não conto que trabalho em ONG, muito menos no Greenpeace. Então, eu acho que isso tenho certeza, e vi cabeças assim, ó, principalmente de mulheres, mas, enfim, e eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa coletivamente se preocupar. Eu acho que não essa CPI só, não, mas essa concertação da extrema-direita querendo descredibilizar esse trabalho e plantar essa dúvida de que se ONG dá o dinheiro mesmo, mas vai roubar, mas como que vai, é algo que é um problema de todo mundo. Essa CPI tentou colar isso à Amazônia, né, que é uma região que enfrenta uma série de desafios, mas a gente tem certeza absoluta que a superação dos desafios sociais da Amazônia vem com a floresta em pé, respeitando os saberes tradicionais dos ribeirinhos e do movimento indígena que está ali construindo esse caminho para o futuro, e não vem da exploração do ouro e do que tem debaixo da terra quando a floresta cai, porque isso está acontecendo em diversas regiões e o IDH dessas regiões é o pior. Né? Então, quando assim, se garimpo enriquecesse esse município, o IDH de Itaituba, por exemplo, estaria maravilhoso. Né? Basta ver a realidade. Então, que a gente possa superar isso e superar essa narrativa, propondo caminhos coletivos e propondo essa construção e fugindo dessa armadilha de dizer que, por conta das ONGs, a Amazônia, por exemplo, não teve seu desenvolvimento, ou porque isso é algo que eles vêm tentando construir e que não condiz com a realidade do que a gente vive e experimenta na ponta, mas num país tão grande, né, que tanta gente desconhece as realidades de cada parte do nosso país, pode passar a fazer sentido para alguns. Eu acho que é um risco grande, a gente a gente participou da criação junto aí com o GIF, a BONG e outros parceiros de um projeto chamado Sociedade Viva, numa tentativa, né, de trazer um pouco essa discussão do que ONG faz e que ONG é importante para o país. Vide aí como é que a gente atravessou esses últimos anos, né? Eu acho que essa deveria ser a maior contribuição para esse debate, mas, infelizmente, ele vem sendo distorcido. E queria trazer aqui, de fato, assim, um chamado para que a gente se atente a isso coletivamente e cada um, a partir aí das suas perspectivas e do seu trabalho, possa avançar mesmo nessa construção do que é uma ONG, do que ONGs fazem e de que ONGs precisam, sim, de dinheiro para sobreviver e que, apesar do Greenpeace não receber recursos de corporações ou do Estado, não tem nenhum problema receber também, tá? Então, assim, quem recebe os editais, está tudo certo, a gente precisa tirar esse lugar. É claro que tem que prestar contas, tem que ter transparência, isso é óbvio, né? Eu acho que para vocês aqui a gente nem precisa entrar nessa discussão, mas a gente precisa superar isso coletivamente e eu sinto que esse é um tema que a gente não pode negligenciar, pensando na democracia brasileira mesmo, e aí, só para encerrar, voltando aí a esse zoom global, né? É concertado, é orquestrado e faz parte da corrosão democrática em várias partes do mundo. Então, a gente precisa se atentar. Muito bom, Carol. Muito bom. Gente, a gente passou do tempo e eu tinha mais 27 perguntas, mas enfim, vou abrir para uma pergunta da plateia só para a gente poder ir para o nosso almoço, que eu recebi de um papel aqui. Ai, tem mais gente. Gente, é para a regra... Oi, Mari. Tô com aqui, ó, o sua aqui, ó. Oi, você quer fazer você mesmo? Posso fazer, você prefere? Por favor, vem, então. Tá bom. Gente, que aula maravilhosa a gente teve essa manhã com vocês. Obrigada demais. A minha pergunta tem a ver com o fato de que a doação corre muito rápido frente a oportunidades ou crises, né? É certamente que o dinheiro chega mais rápido. E a gente tem uma dificuldade grande de sustentar agendas estratégicas, programáticas para o nosso setor, quando a gente não está lidando necessariamente com uma crise ou com uma oportunidade. E os conservadores fazem isso muito bem. Então, me lembrei da tua fala, Carol, que é quando os inimigos são bons, a gente precisa melhorar. E a minha pergunta para vocês é, eu percebo
a partir dessa experiência no campo de impacto, que outros países são muito mais bem-sucedidos em responder a derrotas, como foi a questão da campanha por uma juíza negra no STF, com uma enxurrada de doação. Então, assim, Mulheres Negras Decidem deveria estar recebendo dinheiro após uma derrota política como essa. No Brasil, a gente não faz tanto isso, né? A gente dá uma moadinha, dá uma choradinha, fica um pouquinho em posição fetal e depois segue o jogo, mas a gente não percebe a oportunidade que é justamente elevar o tom da importância dessas agendas frente a derrotas políticas que a gente sofre. Então, a pergunta para vocês é, como que a gente muda isso na cultura de doação do Brasil? Porque isso, sim, tem a capacidade de influenciar, né, poder e desafiar estruturas de desigualdade. Vamos fazer um bloco, então, já, e tomamos as últimas perguntas. Tem aqui também. Bom, muito obrigada, foi realmente incrível a discussão. Na verdade, eu queria também fazer uma sugestão. Se a gente topasse todo mundo fazer tipo uma grande campanha, onde a gente tivesse várias ONGs, mesmo assim, campanha publicitária, cada um falando sobre o seu impacto, trazendo isso tudo como uma campanha política, mas em prol do terceiro setor, em prol das organizações da sociedade civil. Acho que seria muito rico, porque realmente eu também sinto isso, e a gente está perdendo nessa frente democrática que é tão importante, né? Então, deixo aí essa sugestão, podem contar com a Teto, a gente vai junto. E, em segundo lugar, eu queria também perguntar em relação à doação, porque eu vejo um grande movimento, por exemplo, de grandes, principalmente de filantropia, etc., para o movimento do negócio social. Como se agora doar já não fosse ter retorno, que você tem que trazer um plano de negócios para que o seu trabalho fizesse sentido. Então, eu queria também perguntar por que a gente também não consegue ter um debate que seja... Putz, tudo é válido, não precisamos agora só dizer que não, só investimos em negócios sociais e não investimos mais em organizações que não têm retorno financeiro, né? Diretamente, porque a gente tem, como a gente bem falou, muitos outros tipos de retorno financeiro. Mas eu sinto que a gente não está ainda falando sobre isso também. Então, minha pergunta. Obrigada. Tem uma aqui, Ana Ju. Boa tarde. E até completando as perguntas, se a gente olhar o episódio 89, que você fala do aqui se faz, aqui se doa, lindo, obrigada, eu adoro, gente, eu adoro, sou muito fã do... Gente, ele citou 89, eu vou até anotar. Nunca E creio. aí, se a gente olhar que o World Give Index, né, no fator doação em dinheiro, ele caiu de 41% para 26%. Né? E até... Completando da Carol, se a gente olhar a pesquisa do IDES, que fala da doação da pessoa física, ela caiu no fator de acreditar na organização. Né? Se você soma tudo isso, né, isso tem cada vez mais caído. Isso, se a gente olhar no World Give Index, a gente caiu da posição 18 para 89. Né? A única coisa que foi menos pior foi o voluntariado, caiu só 4 posições. Né? Então, olhando tudo isso, a gente vislumbra, por mais que está se falando, cultura de doação, os números têm mostrado uma queda acentuada aí na doação. É fato que agora está mostrando muito mais a realidade, né, porque a gente tinha uma pandemia que falsamente teve uma humanização. É claro que, desse período, algumas pessoas começaram a doar mais do que doava. Ok, mas como é que a gente, completando com a pergunta delas, como que a gente faz para melhorar isso? Bem complexo. Posso começar respondendo só do ponto de vista do nosso trabalho do Instituto MOL, tentando juntar um pouquinho de tudo isso e manter o nosso almoço falando rapidinho. A gente tem uma questão, quando a gente fala de cultura de doação, não é à toa. A cultura é realmente... É um comportamento antropológico da nossa sociedade. A gente tem uma questão, enquanto Brasil, de uma enorme desconfiança um dos outros. Né? E quando você olha os índices de confiabilidade, a gente não confia nas empresas, a gente não confia no governo, a gente não confia na polícia, a gente não... Male confiamos em bombeiros, e olhe lá. Assim, e as ONGs entram dentro desse lugar também.
E quando você vê esse comportamento de doação, né, eu falo que é o efeito Fusca, assim, né? Se um Fusca para no meio da rua, imediatamente, do nada, saem umas 10 pessoas para empurrar ele, assim. Eu já vi isso milhões de vezes, já fui a pessoa dirigindo o Fusca. É impressionante essa solidariedade gratuita, assim, né, dessa ajuda a estranhos, assim. Isso faz parte da nossa cultura também. Mas aí, se você pedir dinheiro, aí a conversa muda de figura, assim. Dinheiro você não dá nem para parente, muito menos para uma ONG. E, enfim, então, e essa ideia que a Carol fala assim de ONGs, assim, a gente vê isso na semiótica até, né? Quando você tem uma notícia de corrupção, como a gente viu milhares ao longo da Lava Jato, a manchete é Odebrecht é nomeado. Quando é uma questão que se refere ao terceiro setor, é ONG, e aí você coloca no mesmo balaio assim um setor inteiro, né, jogando a desconfiança ou a acusação que é feita a uma organização, e aí nisso você acusa todos. Então, a gente tem um longo caminho para que começa, e não é a ver com as organizações, começa com uma ideia de confiança que vai contra outras questões que a gente tem, do jeitinho brasileiro, das regras não se aplicam a mim, do que eu faço, eu cuido dos meus e não penso no coletivo. Tudo isso faz parte dessa identidade nacional. E então, quando a gente fala de mudar, é realmente um processo geracional e que vai levar muito tempo. E isso tem a ver com isso de por que a gente não consegue pegar esse momento e falar o quê? Não elegemos, mas agora eu vou dar mais dinheiro ainda, porque essa é a minha causa. A gente se afasta de perdedores. Isso também é uma identidade nacional. Então, putz, essa causa não pegou, melhor eu trocar e ir para a próxima aqui, que eu não sei qual é a próxima, assim, mas a gente não insiste nas coisas que podem nos fazer parecer mal em público, assim. Então, a gente tem um caminho assim que passa muito por isso, pela comunicação e pelas políticas públicas, pelas leis. Um exemplo que eu acabei não falando antes, mas que eu acho que é interessante, países nórdicos que costumam estar mais voltados para o bem-estar social. Assim como a gente tem no Brasil o fundo partidário, que tem 1000 polêmicas e questões a discutir sobre isso, mas que tirou das empresas o poder direto de financiar campanhas políticas e passou a ser um financiamento público. Há vários países nórdicos e do norte da Europa que têm fundos para o terceiro setor. E aí as organizações do país se aplicam a esse fundo, mas e aí elas podem ser de espectros dos mais diversos, das causas mais diversas, assim. Mas uma vez que se entende que o terceiro setor trabalha pelo bem comum e ele complementa e muitas vezes trabalha com o Estado para dizer, porque está lá na ponta, como que o Estado tem que agir, mas só o Estado tem escala para fazer aquela mudança. Então, a gente precisa de recursos que venham do Estado para essas organizações. E aí isso é, assim, o volume que a gente precisa para a quantidade de mudança, para a quantidade de organização, só uma política pública muito potente pode resolver, o que passa por reforma tributária e tributar grandes fortunas, passa por ter um fundo para o terceiro setor, o que é uma conquista de só muito advocacy vai conseguir fazer isso, e aí só trabalhando coletivamente, né, isso com uma grande campanha, com, enfim, trabalhando não como concorrentes. E na prática do dia a dia do terceiro setor não é o que a gente vê, assim, do mesmo jeito que a gente espelha a desigualdade quando a gente olha para 25 organizações faturando bilhões e milhares de organizações ganhando R$5.000 por ano, do mesmo jeito a gente espelha essa falta de confiança no próprio setor, assim, de não ver o terceiro setor muitas vezes sendo capaz de trabalhar junto de maneira articulada e sim se vendo como concorrente, porque afinal passamos o chapéu nos mesmos lugares. Então, não posso abrir o meu, trabalhar junto, porque talvez eu ganhe menos. Isso é muito frequente nas campanhas que a gente tenta articular com que sejam multifatoriais. Então, são todas questões identitárias, assim. Acho que temos um longo caminho, mas há futuro e há esperança nessa militância diária que a gente está fazendo aqui. Posso? Daí você vai, Gabi? Não, eu concordo. Eu acho que a sua reflexão é super pertinente. A gente tem que aprender a cair coletivamente também, porque essa queda coletiva ela nos impulsiona para um próximo passo maior. E isso significa apoiar eventuais derrotas com mais recursos, né, com mais força, porque derrota não é definitiva, assim como vitória também não é, e a gente precisa seguir nessa construção. Passando rapidinho pela questão do negócio social, e aí falando da agenda climática, eu acho
incrível que existam, né, negócios pensando essa perspectiva, mas na agenda climática e ambiental especificamente, nem tudo vai se resolver enquanto a gente ainda lucra. Aliás, muitas coisas não se resolverão dessa maneira. Então, a gente só tem que tomar muito cuidado, porque às vezes parece que assim, olha, eu vou salvar o mundo aqui, vou resolver esse rolê todo da Amazônia e ainda tem um potencial aqui de 12 bilhões de dólares no mercado de carbono. Atenção, tá? Atenção. Costuma ser armadilha e, infelizmente, nem tudo vai se resolver por esse caminho. Aquilo que dá, ótimo, mas aquilo que não dá, a gente precisa encontrar espaço para seguir nesse diálogo. E, por fim, ainda muito mexida pelas reflexões do Renato, eu acho que a gente tem, e aí, a partir da sua provocação e da resposta da Roberta, eu acredito cada vez mais que esse caminho de futuro possível, inclusive relacionado ao terceiro setor e à doação, ele precisa ser coletivo e cosmofílico. A gente precisa superar esta política do medo que nos pauta as nossas vidas e nos desarticula. O medo nos individualiza, a gente começa a pensar a partir de perspectivas muito individuais. Acho que esse é um desafio também para organizações que se propõem a debater a agenda climática e ambiental, porque a gente está tratando aí de eventos extremos, de pontos de não retorno, de biomas que estão perto de um colapso, de calor extremo, de enchente, de seca. Como é que a gente faz essa construção sem gerar ainda mais medo, apatia e desmobilização? Porque, senão, todos os privilegiados comprarão seu terreno na montanha e os não privilegiados terão que resolver aí o que fazer, né? Não é essa a solução possível. Então, que a gente possa aprender com aqueles que formam esse país e formaram esse país, que a gente possa, sim, aprender com os quilombos, com as comunidades tradicionais, com os povos indígenas, a coletivizar os nossos olhares e a pensar em soluções a partir dessa perspectiva, porque senão não vai dar. O medo está pautando a nossa atuação. Vou fazer um merchan bem rapidinho. A gente acabou de lançar um filme chamado Antes do Prato. Ele está disponível em várias plataformas digitais. E ele é um filme sobre agroecologia. E eu gosto demais do filme. E eu já assisti ele 18 vezes, porque cada vez que a gente lança, faz um evento. Então, eu já decorei as falas, mas a gente tem um coletivo de mulheres feministas agroecológicas do Rio Grande do Norte, e ela diz, né, a Neneide, ela diz assim, a agroecologia ela é essencialmente coletiva, senão a gente não consegue dar conta do que produz, vender o que produz, tratar da relação da saúde com o planeta e com a comida, com aquilo que nos nutre, enfim. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que a gente precisa, juntos, né, juntas, olhar para tudo isso, superando a perspectiva do medo que nos é imposta diariamente, para que a gente possa encontrar a confiança, inclusive para doar, né? Inclusive para dizer, eu vou sim tirar esse dinheiro daqui, vou botar na mão de pessoas que eu não conheço, porque eu acredito que elas estão fazendo algo que para mim é caro, né? E aí, só por fim, a Sociedade Viva é uma campanha publicitária, inclusive. Então, quem quiser se juntar a ela, se junte. Ela vai ser o que a gente conseguir fazer dela. Então, quanto mais gente junto, melhor, porque senão ela vai ser pequena, se não for coletiva. Obrigada, viu? Foi um prazer estar aqui. Gente, nosso tempo muito acabou. Obrigada pela paciência de vocês. Obrigada pelas falas maravilhosas. Quer encerrar, Gabi? E aí, vamos todos para o almoço? Agora foi. Eu vou tentar... Mari, vou tentar dialogar com a Mari em 1 minuto, porque eu estava, ao longo dessa semana, enfim, tentando me preparar para esse encontro, e fiquei ouvindo, vendo as lives dos encontros passados. Tem uma, em especial, um encontro que vocês promoveram, que foi com a Maria Silvia, do Guelé 10, e com a Selma, do Fundo Baobá. Quem estava medindo era a Patrícia, do Mobilize, acho que era isso. E a Patrícia trouxe um dado que eu fiquei de cara, que eu não conhecia, que eu até anotei.
mais cedo, ontem, sei lá, que ela fala sobre o impacto, né, do assassinato de George Floyd e o quanto o movimento negro estadunidense arrecadou depois desse assassinato, né? Foram 10 bilhões de doações no mesmo ano. 10 bilhões de doações no mesmo ano para Black Lives Matter e organizações afins. No Brasil, imagina, a gente é isso, né? Tocamos a campanha em defesa de uma ministra negra no STF, essa indicação não saiu, nada aconteceu com a conta bancária do Mulheres Negras Decidem. E aí eu acho que tem um desafio, primeiro, quando se trabalha, sobretudo no terceiro setor, com o tema racial, que é um esforço que a gente precisa ter também de letrar as pessoas, racialmente falando. Para tocar a campanha, e era uma campanha, enfim, né, de mobilização nacional, embora tivesse uma... Enfim, é diferente de você mobilizar, articular em torno de mais votos para mulheres negras, porque aí o nosso alvo, de fato, são eleitores e eleitoras, são os partidos políticos, é o sistema eleitoral e tudo mais. Nesse caso, o nosso foco era o Lula, porque quem tinha, né, era ele a figura que poderia atender essa reivindicação, e mais ninguém. Claro, a gente foi buscando estratégias de aproximação dele, né, a partir do seu entorno, enfim, foram muitas as estratégias, mas a figura que a gente queria atingir e convencer era ele acima de qualquer coisa. Mas, de maneira geral, quando se trata desse tema, a gente precisa fazer esse esforço do letramento racial, de explicar por que é importante ter mais mulheres negras em espaços de tomada de decisão, seja ele na política institucional, seja ele no campo do judiciário, seja na iniciativa privada, nas grandes empresas. E aí tem que ter essa pedagogia, sabe, essa didática também de explicar que não é uma coisa meramente quantitativa, não é só para ter mais, é porque, de fato, a gente acredita que ter mais mulheres negras em determinados espaços pode contribuir para o Brasil como um todo, contribuir, enfim, né, para a democracia do Brasil como um todo, mas contribuir para a qualidade desses espaços também, das decisões que são tomadas. Então, todas as nossas reivindicações, as nossas demandas, vêm acompanhadas dessa coisa de você ensinar mesmo, explicar, porque a gente está no Brasil, um país que, embora tenha uma maioria negra muito expressiva e uma maioria de mulheres negras muito expressiva, a gente tem um letramento racial que é cruel e que mata pessoas negras diariamente. Então, é parte também do nosso exercício dar esse letramento. Então, eu acho que o fato, né, dos nossos momentos de crise e de derrota não se converterem automaticamente em mais visibilidade, em mais doação, em mais financiamento, em visibilidade sim, mas financiamento não, isso eu posso garantir, eu acho que se refere um pouco a isso, sabe? E aí quando a gente abre para pautas do movimento negro e do movimento de mulheres negras de maneira geral, que são, enfim, né, pautas... E aí eu não estou falando da indicação de uma ministra negra ao STF, estou falando de coisas ainda mais básicas, de saúde, educação, cultura, a interrupção urgente do genocídio da população negra, do encarceramento em massa de homens e mulheres negras. Quando chega nesse tema, eu acho que vai para um outro lugar, que é a gente banaliza a violência e a violação de direitos no Brasil diariamente, o tempo todo, para chocar a gente, para chocar o brasileiro, para chocar a brasileira, de que aquilo é algo urgente de ser... né, interrompido, um problema urgente de ser interrompido, também exige bastante, porque a gente entrou num lugar de banalidade, de normalidade, do absurdo, da barbárie, que é muito impressionante. George Floyd, a gente mata um George Floyd a cada 23 minutos no Brasil. É esse o dado, não é outro. E, inclusive, um dado já defasado, né, que a Anistia produziu já tem uns anos. Acho que as chances de agora a gente ter um contexto ainda mais radical e ainda mais, enfim, mortal para jovens negros no Brasil são enormes. Então, acho que tem uma questão do letramento racial que paira sobre todos nós brasileiros e brasileiras, porque houve, por parte do Estado brasileiro, uma interdição deliberada do debate racial em todos os espaços, nas escolas, nas universidades, nas famílias, na imprensa, na mídia, em todos os espaços. E o movimento negro e o movimento de mulheres negras precisa lidar com esse letramento. E tem a questão da banalidade da violência, porque para
para sensibilizar as pessoas e convencê-las de que esse é um problema importante de ser erradicado e de que ela pode, né, a partir do próprio bolso, colaborar com isso, também exige muito da gente. E obrigada, gente. Bom, vamos almoçar, vamos comer. Muito obrigada, gente.